Boa noite a todos. Vamos dar início ao segundo webinar do Gestório, do Núcleo de Pesquisa de Sistemas e Gestão de Engenharia. Hoje nós temos aqui o nosso convidado, o engenheiro civil Carlos de Souza Almeida, que é especialista em engenharia de manutenção, engenharia de segurança do trabalho, engenharia de qualidade, doutor e mestre em engenharia de produção, também nosso professor do curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e também do MBA em engenharia de manutenção da Escola Politécnica da UFRJ. Carlos, muito obrigada pela sua atenção em nos prestigiar hoje aqui com a sua conhecimento, experiência, sabedoria. E obrigado. Aqui muito contente com a sua presença. Muito obrigado. Com você a palavra, tá? Opa, obrigado, gente. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela aqui para a gente começar a conversar. Pessoal, boa noite. Queria agradecer muito aí a equipe do Gestório, a professora Cláudia, o Vitor, a Cárida, né, que já conheço já de longa data, fui aluno da Cláudia Morgado no Gestório, e depois eu fui convidado para trabalhar um pouquinho essa questão da ergonomia, né? E a gente sempre aprende muito, né, quando a gente lida com esse tipo de coisa. Principalmente na universidade. Para mim foi um grande aporte, né? Esses 30 anos, 30 e poucos anos que eu fiquei no UFRJ, que eu consegui aprender muito com as pessoas, tá? Então a ideia hoje, atendendo o convite da professora Cláudia, é tentar passar para vocês aí como é que foi essa questão da ergonomia, né? Como é que eu consegui trabalhar a ergonomia com a parte de pesquisa e com a parte de técnica administrativa na UFRJ. Então a gente foca muito em ergonomia organizacional, muito embora a gente veja que as pessoas ainda tratam muito a ergonomia física, e eu falo sempre que quando você está com muito problema de ergonomia física, é sinal que a empresa precisa dar um upgrade, porque falta a organização entrar com os aportes dela para poder minimizar esses riscos físicos que a gente encontra nos trabalhos. A gente vai ver diversos aqui hoje aqui com vocês aqui. Então a ideia primeira, como é que eu cheguei até aqui na coisa da ergonomia, né? Então vou contar um pouquinho de uma história breve para vocês poderem entender esse cenário que a gente vai passar aqui. Mas eu entrei na UFRJ em 85 para trabalhar no Hospital Universitário e fui o primeiro engenheiro a trabalhar lá como engenheiro civil, fui o 14º engenheiro da equipe da divisão de engenharia e manutenção. E quando chegou em 1994, eu cheguei ao cargo de diretor de engenharia. Eu era novo, tinha 33 anos de idade, e aí eu descobri o Engeman, né, que era uma pós-graduação, que tinha sido criado pelo saudoso professor José Raimez Zecri e pelo professor Lorival Augusto Tavares. Aí eu já conheci o Lorival Tavares há muitos anos, tinha feito alguns cursos que ele tinha, ou todos os cursos que ele tinha na época. No final, a gente criou uma grande amizade e ele me convidou para ir participar dessa pós aí na UFRJ. Eu fui, não tinha condição de arcar com o custo do curso, fui pedir bolsa, o professor Bezicri me arrumou a bolsa, em seguida fiz o curso, aí eles convidaram para eu entrar para o corpo de docente do curso, e aí a primeira disciplina foi terceirização. Logo na sequência, o professor Benzecri com o Eduardo Quagliarini, que também é professor da Escola de Engenharia, entenderam que era interessante eu ir tentar fazer o mestrado, e aí foi que eu encontrei ergonomia, lá no grupo de Ergonomia e Novas Tecnologias, do professor Mário César Vidal. E aí fiquei com o Mário Vidal até 2002, concluí meu doutorado em 2005, e nesse período eu já estava em plena carga aplicando ergonomia na empresa, né? Então, assim, conheci a Cláudia Morgado antes, até da parte que ainda estava fazendo, acho que o mestrado na UF, alguma coisa assim, ela e o professor Assed, que também me ajudaram muito, e aí também me arrumou a vaga para eu poder fazer o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho em 2002. Então foi aí que eu fui aluno da professora Cláudia Morgado, lá na UFRJ, fiz a pós-graduação, que eu recomendo muito,
para mim, é uma das melhores pós-graduações de segurança do trabalho do Brasil. Então, quem estiver assistindo, tiver oportunidade e desejo de fazer segurança do trabalho, busquem fazer na UFRJ, busquem fazer no Gestório, porque realmente é um curso de categoria que realmente leva a sério as atividades acadêmicas, né? E aí fiz esse curso do Gestório e aí juntei segurança do trabalho com ergonomia. Então vai ser mais ou menos a história que a gente vai tentar passar para vocês, né? O que eu consegui aprender sobre ergonomia, né, com a minha atividade, né, foi o que eu aprendi com as pessoas que trabalhavam comigo, tá? Eu realmente, no HU, no Hospital Universitário, na COP, no PEP e no Labossiano, eu tive um aprendizado muito grande com as pessoas que foram os meus funcionários, os colaboradores que estiveram comigo. E aí sim eu entendi que uma empresa energizada, ela inverte a pirâmide organizacional. A gente cria esse estímulo, esse comprometimento com as pessoas, né? E aí a organização muda, porque o que a gente chama de tangível, intangível e invisível acontece, tá? Então eu realmente eu acredito muito nisso. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito interessante, muito importante para todo mundo. Então o aprendizado, quem me passou isso aí foi a professora Cláudia Morgado, né? Quando eu estava começando lá o doutorado, eu fui conversar com ela um dia, ela já estava na direção da escola e falei, tá, professor, eu queria entender mais essa parte aí de gestão do conhecimento. E ela falou comigo, ó, aprendizado se constrói, me arrumou 3 livros lá da parte de gestão do conhecimento e realmente foram muito importantes para eu poder ter uma ideia, uma leitura mais afinada da coisa. E aí realmente nessa parte que eu falei para vocês aí do HU, do PEP e depois do Labossiano, realmente 70% desse aprendizado vem das atividades. Ou seja, você pode ensinar o que você quiser para a pessoa, se ela não operacionalizar aquele conhecimento, se ela não observar esses detalhes da vida real, não tem aprendizado. Então 70% vem da vida real, das observações diretas, né? 20% vem de outras pessoas, que é compartilhamento, troca de informações, benchmark, né? E 10% vem do treinamento formal. Ou seja, se você vai fazer um treinamento e você não colocar a mão na massa, se você não operacionalizar, você não vai estar aprendendo. Então, a minha concepção é que eu tenho uma parte de assimilar, que eu vou somar com adaptar, que eu vou operacionalizar, e aí sim, no momento que eu começo a compartilhar esse aprendizado, o que é que eu vou passar para vocês mais no final da palestra de hoje, vocês vão ver que na hora de compartilhar você começa realmente a aprender muito sobre aquilo que você estava estudando. Então, nesses lugares por onde eu passei, eu entendi que eu tinha que gerar uma usina de boas práticas, né? Uma usina que as pessoas pudessem gerar ideias, né? E são vários os exemplos que eu tive em todos esses setores que eu passei aí, e empresas privadas também, que a gente prestou consultoria, como a Bayer, né? Como a Tractibel, que hoje é a Engie, lá em Santa Catarina, e várias outras, né? Onde as pessoas, quando começam a participar, quando as pessoas começam a entender que aquela ideia dela gerou um bom resultado, aí a coisa cria uma usina de boas práticas, né? Então a gente fala muito sobre a parte de confiabilidade e talento humano, e sempre vem uma dúvida, né? Como é que eu vou desenvolver essa atividade na prática? Então a primeira coisa que eu falo é que nada cai do céu. Então você vai ter que realmente pesquisar, você vai ter que estudar, você vai ter que ler, você vai ter que tentar integrar conceitos nessas atividades profissionais, porque as coisas elas só funcionam quando realmente você pensa fora da caixa, né? Eu sempre dizia lá na UFRJ que trabalhar 8 horas por dia é o normal. A gente não consegue fazer nada diferente se a gente fizer só as 8 horas por dia, só a rotina. Então, às vezes, a gente tem que se dedicar fora do expediente, fora daquele escopo, né? Para poder pensar o trabalho, porque muitas vezes também a gente não pensa o trabalho. A gente trabalha, a gente não discute o trabalho, a gente não discute, como a gente estava falando um pouquinho agora antes da palestra, né? A gente não planeja efetivamente o que a gente vai fazer, a gente não faz as análises de risco como a gente deveria fazer, a gente não conversa com as pessoas que estão lá para executar como é que pode fazer para evitar e minimizar problemas. Então, eu acredito firmemente que a gente tem que descobrir o processo de crescimento pessoal. E aí, na hora que eu começo a entender que eu estou numa empresa, que eu tenho que focar no negócio da empresa e que eu vou ter uma chance de crescimento pessoal, eu começo a aplicar as boas práticas nessa organização, né?
e eu digo sempre que quem ganha é você. Independentemente do resultado, se você vai ficar empregado ou não, se a empresa depois vai te mandar embora, tudo que você aprender, tudo que você praticar, você leva contigo para a sua próxima etapa. Então, eu acho que você, fazendo esses ensinamentos, essas questões que eu estou colocando aqui, aplicando isso aí na prática, você começa a gerar e criar oportunidades para transformar a pessoa, a própria tecnologia onde você está trabalhando e a própria organização do trabalho. E aí é que a gente tem que entender qual é a importância de compartilhar esses conceitos todos que a gente vai discutir aqui hoje, porque compartilhando a gente começa a gerar novos resultados organizacionais, que são os invisíveis, né? Então, as nossas ações, elas vão determinar o futuro, né? Todas essas coisas que eu falei que aconteceram na minha vida, que eu digo que eu fui um cara abençoado, né? Conheci pessoas importantes que me ajudaram, que me deram as bolsas de estudo, de todos os cursos que eu fiz, né? Mas teve um empenho, né? Então, assim, nada cai do céu. A gente tem que fazer, né, alguma coisa para aquilo ali acontecer. Então, o que você está fazendo hoje para acontecer uma coisa legal no seu futuro, né? Então, as suas ações vão determinar esse futuro. E a ergonomia é bem por aí, tá? São essas observações que vão gerar aspectos interessantes na sua vida. Então, acredito que principalmente o papel da ergonomia seria transformar o ambiente das organizações e a atitude das pessoas. Se eu consigo transformar o ambiente das organizações onde eu estou inserido e as pessoas entendem que elas fazem parte desse ambiente e que elas podem, por algum motivo, torná-lo melhor, por que não fazer, né? É aquele negócio, para ter um mundo melhor, faça a sua parte. Primeiro você tem que mudar, porque a gente não consegue mudar ninguém. Então, a primeira mudança tem que ser com você mesmo, né? Depois a gente pensa como é que vai fazer com o restante. Esses processos das empresas, eles funcionam exatamente como uma corrida de carro, né? Isso aí foi um trabalho que nós fizemos na Bayer, 2013, 2014. Um colega que trabalhou com a gente, que é o Thiago Alan Dutra, ele é engenheiro e foi ex-aluno, o egresso do Engeman. A gente trabalha muito com os colegas que se formam no curso, né, nas consultorias. Ele criou essa parte aí, a gente estava falando sobre gestão de processos, por processo, na Bayer, e estudando lá uma série de metodologias com os funcionários, aplicando os conceitos e treinando, capacitando os funcionários a seguir esses conceitos. Lá em Belfort Roxo, uma hora a gente foi fazer um exercício lá com eles, ele botou uma pista de corrida e botou os vários setores da Bayer nessa pista de corrida, cada um contribuindo para o sucesso da organização. Depois ele passou um filme aí da Fórmula 1, da troca de pneus, né? Como que era feito no passado, como era feito lá em 2014, né? Qual foi a troca de pneu mais rápida que teve na história da Fórmula 1. E aí mostrando para as pessoas, realmente a gente está numa empresa, a gente está vendo lá os processos, estão funcionando como uma corrida, todo mundo tem que trabalhar junto, porque se não tiver cooperação, você não atinge o objetivo comum. E aí esse processo tem que estar enxuto, e o processo enxuto vai te levar à vitória. Então ele sistematizou aí no modelo aquele anseio que a gente queria para os funcionários da Bayer, né? Nesse curso aí foram treinados 440 funcionários em 5S, gestão participativa, com aporte de ergonomia, e nós fizemos o início da atividade com o Lean, né? Aplicamos o Lean, a gente encontrou com os funcionários, na verdade, os funcionários fizeram os levantamentos, foram 1.280 pontos de melhorias em processo classe A. Então, classe A da Bayer já é um negócio assim, né? E aí, com a aplicação de várias ferramentas, a gente conseguiu encontrar que ainda existiam 1.400 e poucos pontos de melhoria para poder serem trabalhados. E aí foi um resultado fantástico, tá? Então, a ergonomia, ela vem para quê? Para adaptar o trabalho ao homem, não o homem ao trabalho. A gente enxerga muito erro nisso daí, que a gente chega nas empresas, a gente vê as pessoas dando ordens, né, que são as tarefas, né? Que é quase como se vira, o cara não te dá a menor condição para a pessoa fazer aquela atividade, e aí o cara acha que o sujeito vai lá e vai fazer acontecer sem ter a menor condição. E daí gera os acidentes de trabalho, daí gera as não conformidades, as variabilidades, tudo que você pode entender que não deveria estar acontecendo, vai acontecer exatamente nesse momento aí, aonde eu não estou observando o homem no trabalho. Então eu tenho que adaptar. Esse foi o primeiro conceito que o Mário Vidal
passou no curso de ergonomia, falou: Almeida, você tem que tentar entender que a gente tem que adaptar o trabalho ao homem, não o homem ao trabalho. Se a gente entende isso aí, fica legal. Essa foto aí é da minha tese de mestrado, que eu fiz na COP, e aí a gente fez um estudo da atividade de manutenção em águas profundas, aonde o mergulhador descia a 300 e tantos metros de profundidade, e aí ele tinha que usar todos os sentidos possíveis para poder fazer aquela operação nos poços, né, nos manifold e tudo mais, e voltar para cima com vida, né? Então foram 2 anos que a gente acompanhou o pessoal do Sintasa em atividades de mergulho em água profunda para fazer manutenção. Então, o papel da ergonomia, neste caso, era tentar transformar esse ambiente das organizações e a atitude das pessoas, dos mergulhadores, para eles poderem ter maior sucesso na atividade deles. E foi um projeto de grande valia na minha vida, esse daí. Então, a outra constatação também, que muita gente não consegue entender, é a distinção central da ergonomia entre tarefa e atividade, que foi aquilo que eu falei antes. Tarefa é aquilo que você tem que fazer e como você tem que fazer, né? Então, são as prescrições, são os procedimentos, a instrução de trabalho, a ordem de serviço, os manuais. Então, ali está tudo bem elaborado. Mas se eu passar uma tarefa para alguém fazer e eu não tiver um bom entendimento de como aquilo ali efetivamente acontece, aquela pessoa vai estar fazendo na atividade dela uma atividade sem as condições. Então, a atividade é o modo como cada um, numa situação de trabalho, vai se relacionar com aqueles objetivos que são propostos na tarefa, né? A organização do trabalho e os meios fornecidos para realizar. Se eu não dou efetivamente os meios para essa pessoa desenvolver a atividade, a atividade não vai sair de acordo com o que a gente está preconizando, então, que é o modo nominal. Eu vou passar esse conceito mais na frente, na parte de ergonomia cognitiva, vocês vão entender melhor. Mas de cara, o fato de eu falar para alguém, ó, vai lá e faz tal coisa, vai lá e troca a luz, a lâmpada, vai lá e conserta a subestação, isso é a tarefa, tá? Agora, para a atividade ter sucesso, além de eu mandar ele lá fazer o conserto na subestação, eu tenho que dar todas as condições para que ele realmente faça aquilo acontecer, né? Até eu falei um preâmbulo aí, que o pessoal falava assim agora no início da pandemia, né? Não, trabalhar com EAD é muito fácil, você vai lá, né? Então a tarefa vamos transformar nosso curso para uma atividade EAD. Aí alguns alunos falavam na época, não, EAD tem que ser mais barato que atividade presencial. Meu amigo, vou lhe falar uma coisa, EAD, para fazer bem feito, você tem que estudar muito como você vai trabalhar, você tem que mudar todo o seu PowerPoint, a atividade em si de fazer o EAD é completamente diferente da atividade presencial, né? A gente está numa EAD aqui, eu não estou vendo ninguém, então eu estou tentando imaginar como vocês estão aí no posto de trabalho de vocês em casa, né? Que todo mundo está trabalhando, não fica em casa, né? E tentar entender como é que está funcionando isso. Eu tenho que tentar passar alguma coisa de uma forma que no final do dia de hoje, pelo menos, vocês saiam com algum conceito legal sobre ergonomia e que o gestório faz a diferença. Então, gente, todo mundo fala isso aí. Dizem que é muito difícil provocar a transformação na cultura, que eu acho realmente a cultura é difícil de mexer, por isso que eu sempre tento trabalhar o comportamento, né? O comportamento é o comportamento aqui na empresa. Então, aqui na empresa eu gostaria que vocês fizessem isso assim, assim, assim. A cultura não tem jeito, porque está enraizado na pessoa, já vem desde a infância, né? Mas se eu consigo ajeitar um pouquinho do comportamento, né, em uma grande empresa, e todo mundo fala que isso é difícil, né? Eu acho que realmente é difícil, mas eu tenho também uma afirmativa que diz, eu sempre falo para as pessoas, se você deseja ter êxito em qualquer coisa que você faça, primeiro você precisa ser o exemplo. Ou seja, se você não é o exemplo, ninguém vai te seguir. Então o líder, ele tem que ser o exemplo. Se ele fala que tem que ser atividade dessa forma, ele tem que ser o primeiro a cumprir aquilo, primeiro a chegar, o último a sair, né? Ele tem que ser o exemplo. Então o primeiro passo que eu falo para as pessoas é que quando a gente vai fazer alguma coisa nova, quando a gente vai implantar um sistema deste de ergonomia na empresa, né? Eu tenho que tentar minimizar minhas dúvidas, né? Porque no início sempre tem muita dúvida. Então, a primeira coisa que eu faço é tentar descobrir os processos atuais, como é que a gente funciona hoje. Vamos discutir o nosso trabalho, tá ok? E aí o segundo passo, né? Eu vou tentar discutir os nossos trabalhos, então tem que entender o processo.
Então eu vou começar a tentar fazer um trabalho de gestão por processo. Cada processo tem um sistema de entrada e saída, né, que eu estou botando fornecedor, entrada, requisitos, processo, saída, requisito, oportunidade e os clientes. Então eu vou construir a matriz CIRPORC, que aí eu consigo entender como cada processo se executa. O que seria uma matriz CIRPORC? Essa aqui é uma que a gente fez de um pedaço lá da Bayer, lá, que foi a parte de produção e formulação, conferir a matéria-prima. Então, veja que o processo está aqui no meio aqui, tá? Conferir a matéria-prima, iniciar a receita, adicionar lá, e cada área da Bayer, lá do BCS, entrava com suporte neste processo. Cada entrada dessa tem uma oportunidade que eu posso transformar e melhorar a forma que está sendo entregue aquilo. E aí o processo vai sair mais alinhado. E foi desse jeito que a gente chegou a 1.480 pontos de melhorias em processo classe A. Com essas oportunidades que os próprios funcionários, quando pararam para discutir o como eles faziam aquilo, eles conseguiram enxergar que tinha milhares de coisas que eles podiam fazer para ganhar tempo, para ajustar o processo e para finalizar com o negócio acertado na BCS. Então, a outra coisa que quase ninguém faz, né, é definir o significado dos processos. A gente tem que fazer entrevistas. Então lá, vocês vão ver mais na frente, tem uma foto lá, a gente fazia entrevista com todas as pessoas nas áreas. Ia lá, me explica teu processo aqui, como é que você faz isso, né? Como é que você faz essa avaliação? Então vou avaliar documento, vou avaliar histórico, vou fazer pesquisa em outras organizações, como é que a pessoa faz. Ou seja, para o meu trabalho melhorar e dar certo, eu tenho que ir mais fundo. É o terceiro passo, eu já descobri os processos, vou definir o significado e vou pesquisar para ir mais fundo e tentar entender aonde eu posso melhorar aquilo. Então aqui, por exemplo, é um processo de trabalho. Isso aqui é lá do lado do oceano, é o nosso mapa, o fluxo de processo. E aí são as várias intervenções que existiam das várias áreas e cada um contribuía numa caixinha. Ou seja, eu não estou vendo o organograma funcional com as pessoas, estou vendo o negócio da empresa, como que as pessoas se lidavam com cada fase daquela. Então eu posso aplicar nesse meu processo de ergonomia as ferramentas de gestão ágil, eu posso aplicar a gestão por processo, eu posso aplicar a ferramenta CIPORC, eu posso aplicar a matriz criticidade, a matriz GUT, aplicar ferramentas estratégicas, eu posso fazer de tudo. Eu só não posso não discutir como a coisa está acontecendo, eu não posso deixar de escutar as pessoas para poder melhorar esse dia a dia da minha rotina, né? Então eu vou para o passo 4, tá? Vou certificar se a minha estratégia está certa ou não. E aí eu botei modelar o processo e aprovar. Eu não vou fazer essa mudança na empresa toda de uma vez só, não. Vou fazer um pedacinho, vou fazer um modelo, vou aplicar aquele modelo, vou ver se ele está comprovado. Então, eu primeiro faço um pré-diagnóstico. Tem que ser restituído e validado. Ou seja, eu fui lá, observei as pessoas trabalhando, discuti o processo, aí eu volto e falo, ó, tive aqui, a gente conversou naquele dia, né? E aí eu estou com um pré-diagnóstico aqui, eu quero restituir e validar com você. Restituir é o seguinte, eu vou entregar para aquela pessoa aquilo que eu observei e ela vai me dizer se eu estou certo ou errado. A gente, engenheiro, eu falo muito isso aí, a pessoa às vezes não gosta, né? A gente é muito prepotente, pô. A gente olha a pessoa trabalhando e acredita que sabe tudo que aquele cara está fazendo. Então às vezes a pessoa passa, ela bota a mão lá em alguma coisa, né? Aí, ele está limpando, ele está alisando. Não, ele está vendo se está quente, ele está vendo se está vibrando. Ele tem um motivo para botar a mão ali. Ele não está botando a mão ali à toa, tá entendendo? Então, na hora do trabalho, qualquer movimento, qualquer gesto, qualquer olhar do trabalhador, a gente tem que ir lá tentar validar, restituir para ver se é aquilo mesmo. Então, a equipe, ela vai acompanhando todo o projeto junto com o ergonomista ou junto com o engenheiro de segurança do trabalho. E aí você vai certificar aquela estratégia como adequada ou não. De novo, eu estou voltando aqui com o mais importante, a tarefa e a atividade, né? Por quê? Porque é onde as coisas acontecem. Uma é quando eu estou passando o serviço, que é a base de tudo, como eu passo esse serviço para a pessoa, e a outra é como aquela pessoa ela interage no subprocesso, no processo e no macroprocesso. Ou seja, o tempo inteiro eu estou revisitando a ergonomia situada, que fica no menor posto-trabalho, né, a menor célula produtiva, e ao mesmo tempo estou vendo a macroergonomia, que é o negócio da organização, a própria organização do trabalho, como ela está pensando aquilo. E aí eu vou começar a mapear os processos e vou hierarquizar os processos por criticidade, por impacto final no negócio da empresa, enfim, a gente cria. O quinto passo, eu vou definir e mitigar, vou diagnosticar o que é mais importante daquilo tudo que eu estou enxergando lá. Então eu vou lá fazer acordo
com as pessoas que estão envolvidas, eu vou medir, eu vou avaliar as tendências, porque às vezes a gente está achando que o processo está indo por um caminho e está indo por outro, né? Então eu vou, o tempo inteiro eu estou medindo, estou avaliando tendência, então eu estou fazendo acordos, eu estou ajustando, olha, você estava fazendo desse jeito, mas a gente acredita que você precisa mudar aqui para poder dar um resultado melhor ali. Ou seja, eu não estou mais olhando a pessoa como um indivíduo isolado. Aquele posto de trabalho tem a ver com todo o contexto operacional da empresa e todo mundo está no mesmo grau de importância, tá certo? Então, eu sempre digo que existem várias possibilidades, né? Eu posso trabalhar com disponibilidade, eu posso trabalhar com confiabilidade, competitividade, sustentabilidade, mantenibilidade, empregabilidade. E ergonomia, ela junta isso tudo aqui, por quê? Porque tem que ser útil, prático e aplicável. Esse é outro conceito do Mário Vidal, gerou até um livro dele, Ergonomia Útil, Prática e Aplicável, porque não tem como. Então eu não posso fazer uma ergonomia caríssima, não é para fazer. A gente sempre buscou tentar trabalhar com ergonomia, que eu chamo de ergonomia de baixo custo. Até publicamos alguns artigos sobre isso, e nas empresas que a gente participou, a gente aplicou esse negócio do baixo custo, porque às vezes, numa linha de produção, só da pessoa botar lá um ganchinho, ela já evita, como aconteceu na Bayer que eu vi lá, o cara botou um gancho, na hora que o frasco ia passando, se ele tivesse ao contrário, ele derrubava todo o produto químico na linha de produção. E se você botasse um frasquinho para pegar o frasco quando estava ao contrário, ele parava de passar o frasco, o operador ia lá e virava o frasco de novo. Então, assim, são coisas, né, que a gente vê acontecer, como o cara botar uma régua de altura na linha, se aquela tampa não estiver rosqueada da forma correta, ela não vai passar ali, e aí não vai vazar, de repente, na caixa que já está fechada para o cliente final, entendeu? Então, muitas vezes, as observações do trabalho que a gente faz, elas são úteis, práticas e aplicáveis e são de baixo custo, né? Porque não tem, muitas vezes, a necessidade de você investir altos valores para você transformar o trabalho, transformar aquela atividade numa coisa mais lucrativa para a empresa. E aí, se eu cheguei num resultado positivo, eu tenho que difundir o diagnóstico, né? Nessas empresas onde eu passei, eu sempre busquei promover eventos, né? Fui convidado, inclusive, hoje para participar do evento da MUV, também um ex-aluno do Engeman, o Wanderson Cisne, que está bolando fazer lá uma atividade junto da equipe dele de 5S, gestão participativa e ergonomia e outras coisas, outras ferramentas que eles vão colocar lá. Por quê? Porque está dando resultado positivo que ele está fazendo. Então, ele vai fazer um dia, agora em dezembro, dia 15 de dezembro, vai declarar os ganhos e apresentar a equipe dele, quanto é importante o trabalho que eles fizeram. Então, pequenas coisas que você faz na sua empresa, como você premiar um funcionário, não é dinheiro que eu estou falando, tá? É premiar no sentido de valorizar a pessoa, de demonstrar que aquela pessoa deu um resultado positivo, já é um esquema muito bom no passo 6. Você está difundindo o diagnóstico, você está sendo o exemplo e você está fazendo com que aquelas pessoas assumam um compromisso maior com aquela empresa. Então, se eu estou falando em ergonomia e eu estou olhando para uma linha de produção, um setor de serviço, né, eu estou tentando otimizar o trabalho em forma temporal. Eu vou tentar organizar esse trabalho em função de tempos e movimentos. Eu posso organizar os objetos de trabalho para a pessoa ter maior facilidade para poder encontrar alguma coisa que ela precisasse, né? Por exemplo, lá no laboratório tinha uma oficina de mecânica que ela tinha assim, uns 30 metros de gaveta, linha corrida. Chegava de madrugada, precisava apanhar uma fita Hermann, ninguém sabia qual era a gaveta que estava aquilo. Alguém guardou em algum lugar. Então, isso aí, o funcionário envolvido, ele simplesmente criou lá uma planilha, né, numerou as gavetas de número 1 até onde foi o que tinha que ser, e na planilha ele botou por ordem alfabética. Fita, letra F. Gaveta, vai na letra F, fita Hermann está na gaveta 32. Ele na gaveta 32, na hora ele resolvia. Estou precisando de um parafuso assim. Está na gaveta 34. Tá? Então, coisas que você pode fazer, como por exemplo, na oficina de mecânica lá o pessoal também pegou uma estante e aí tirou a foto da máquina, botou a foto da máquina presa na prateleira. Então, se alguém pegasse aquela máquina que estava naquele lugar, alguém já sabia que aquela máquina não estava ali, que alguém levou. Aí o outro foi lá e criou uma prancheta e botou do lado da porta. Ou seja, quem pôs a máquina de furar de 3/8 foi o João Alderson, ele está trabalhando na sala 20C. Pô, o cara precisou, ele ia lá na 20C, ô João,
Você ainda está com a máquina aí, dá para você emprestar? Toma aqui. Então você agiliza o trabalho, você facilita o encontro desses objetos de trabalho. Você pode usar uma forma adequada para poder aplicar e usar os equipamentos para não estragar, e aí várias empresas vão na sua empresa 0800, né, treinar a sua equipe como usar melhor aquela ferramenta. Então a gente usou muito isso aí na Sika, que ia treinar o pessoal para usar os produtos da Sika, na máquina Bosch, todas as máquinas da Bosch, a pessoa vai lá e ensina como é que vai usar. Então, o fabricante, ele tem o maior interesse que você use da melhor forma possível os produtos dele para poder durar mais. Se durar mais, você faz a propaganda para ele, como eu estou fazendo aqui agora, né? Ninguém me pagou para falar bem da Sika nem da Bosch, mas realmente são empresas que vale a pena a gente falar, né? E aí você começa a criar procedimentos, por exemplo, e treinar a equipe para poder seguir esses procedimentos, né? Porque muitas vezes problemas organizacionais que acontecem, de trabalho, de rotina, de variabilidade, de acidente, é porque falta o procedimento, falta o treinamento, ninguém pensou nisso, e aí acha que todo mundo está pronto para fazer alguma coisa até que o acidente acontece. Gerando a competência técnica necessária ao sucesso dessa atividade. Então você tem vários aportes que não tem custo isso aqui, né? Que nem eu falei, vai lá, chama o cara da fábrica, ele vem aqui treinar de graça. Vai lá você mesmo e treina o teu funcionário. Foi assim que eu comecei com essa parte de acadêmica, né? Eu no hospital não tinha dinheiro para poder pagar treinamento e eu mesmo treinava a equipe. Eu passava a madrugada tentando saber como é que eu ia fazer aquilo e no final descobri que eu gostava de trabalhar nessa parte acadêmica e me especializei para dar continuidade nisso. Então você se descobre, você começa a fazer coisas que você realmente adora. Depois a melhoria contínua, né? Aplicar o PDCA em todas as fases do seu trabalho, ou seja, tudo que eu faço pode ser melhor, pode ser melhorado. Então eu posso propor os tratamentos mais adequados, com foco no negócio da minha organização, sempre, tá? Isso é um outro aporte da ergonomia. Então, a gente pode dizer que se eu tentar otimizar os sistemas, né, incluindo as suas estruturas organizacionais, políticas e processos, eu estou fazendo a boa ergonomia, porque realmente eu estou otimizando como eu faço os meus sistemas de trabalho, a parte da tecnologia, a parte de organização, eu estou estruturando o trabalho de uma forma mais interessante, estou criando políticas e estou entendendo os meus processos. E aí vou para o passo 8, né? Se você quer que alguma coisa aconteça, meu filho, bota a mão na massa, né? Então essa frase eu falo sempre. Ficar só dando ordem, às vezes não dá certo, né? Então, coloca a mão na massa e vai tentar ajudar todo mundo a fazer aquele negócio, principalmente se você está numa área que não tem muito recurso. Faz auditorias, faz inspeções, faz vistorias nas áreas, né, de forma aleatória, né? Cada dia você vai para um canto fazer uma vistoria, uma inspeção, vai ver se as pessoas estão trabalhando de forma adequada ou não. Faz reunião a quente, né? A reunião a quente é aquela que você, no meio do caminho, você encontra alguma coisa e não conformidade, separa todo mundo. Vem cá, vamos conversar aqui, todo mundo em pé no corredor, rapidamente chegar a um consenso, isso assim não pode, vamos mudar esse procedimento, vamos criar, e ali você determina qual é o futuro daquela atividade. Então, engenheiro que não sai da cadeira, né, que tem a aplicação do TBC, tem que tirar da cadeira, tem que andar, né, e se você andar, você vai enxergar as coisas, você vai ver onde você tem que fazer as melhorias, você vai ter um resultado muito positivo. Esse é um trabalho também da Bayer, não nosso, mas que a gente já encontrou lá, que é integrar competências. Então eles trabalhavam muito na Bayer, né? A liderança, a integridade, a flexibilidade e a eficiência. Então isso aí dava a sigla LIFE, ou seja, o funcionário tem que buscar liderança sempre, ser um líder, tem que ter integridade, tem que flexibilidade para poder se adaptar ao processo e ser eficiente, tá? Então não é à toa que era uma empresa forte demais, né? Pela Abergo, né, a gente diria que a definição deles é que ergonomia visa modificar o processo de trabalho para adaptar a atividade de trabalho às características, habilidades e limitações das pessoas. Ou seja, sempre eu estou falando que eu tenho que adaptar, tá certo? Sempre eu estou falando que eu tenho que adaptar o indivíduo à atividade de trabalho, não é o contrário. Eu, gestor, vou adaptar aquele trabalho àquele indivíduo. Quanto mais eu faço isso, mais acertado fica. Depois, eu tenho que entender que cada um de nós tem uma característica, habilidades e limitações, né? Ou seja, nós não somos iguais, né? O braço direito é diferente do esquerdo, a digital é diferente em cada dedo, né? Um braço é mais forte que o outro braço. Então, se eu próprio sou diferente dentro de mim mesmo, como é que eu quero achar que todas as pessoas que estão na minha equipe
são iguais. E outra coisa, cada um tem uma limitação. De repente, aquela pessoa ali não tem uma boa adaptação naquela função, mas ele pode ter uma excelente em outra. Então, o gestor, ele precisa, né, aproveitar os talentos que ele tem lá. Isso aí aprendi muito no serviço público, porque você tem aquela equipe, você tem que trabalhar com aquela equipe, não adianta você querer inventar, e você tem que gerar resultados, né? Então foi assim que a gente fez no Hospital Universitário e gerou bom resultado. Foi assim que a gente fez no Laboratório, fez bom resultado, e acho que é assim que a gente tem que fazer mesmo, entender essa definição. Ergonomia visa modificar o processo de trabalho para adaptar a atividade de trabalho à característica, habilidade e limitação das pessoas. Se eu entendo essa definição, eu sou um tremendo ergonomista de cadeirinha, de carteirinha. Então, a ergonomia, ela vai te dar nessas avaliações de campo, nesses questionamentos, nas entrevistas, no entendimento do problema, várias oportunidades, né? Eu posso chegar ao entendimento que eu tenho que nivelar o conhecimento da minha equipe em determinada coisa e como eu vou fazer isso. Eu posso discutir com a minha equipe os conceitos e métodos de trabalho que a gente está fazendo hoje e propor uma mudança, né? Aplicar ferramentas adequadas e a boa tecnologia para poder eu funcionar melhor no negócio da empresa. Desenvolver o hábito de trabalhar em equipe, que tem muita gente, eu só sei trabalhar sozinho, eu não gosto. Cara, tem que trabalhar em equipe, né? Em grupo é equipe soma, né? Desenvolver a gestão participativa, onde todos podem ser aquela usina de ideias, né? Aplicar sempre o planejamento, criar um plano de ação. Vou fazer alguma coisa? Antes de fazer, vamos sentar aqui, vamos planejar o que a gente vai fazer. O brasileiro tem mania de não planejar. Ele já pega o computador, já liga na tomada, já sai ligando. Ih, queimou, porque você fez o processo errado. Você leu o manual? Não li o manual, né? Teve uma vez, num trabalho que a gente estava numa empresa aí, na área de hospital, e chegou um equipamento novo, o cara foi lá instalar lá, inclusive o médico, e o negócio não funcionava, ele pegou, ficou nervoso, estava irritado, jogou o negócio no chão, tá entendendo? Aí quando a gente chegou lá, a gente descobriu o seguinte, infelizmente ele tinha esquecido de ligar o aparelho na tomada, então não ia funcionar nunca, tá entendendo? Então às vezes a gente cria problemas porque a gente não tem a paciência de, antes de ligar, ler o manual. Então eu tenho que trabalhar em equipe, fazer gestão participativa, aplicar planejamento, criar o hábito de gerar uma excelente previsão orçamentária, porque muita gente às vezes quer fazer as coisas, mas não faz a previsão orçamentária, e aí o cara gasta o dinheiro que não poderia gastar, e aí depois, fui à falência, gastei o que não tinha, agora não posso pagar meus funcionários, porque botei a mão na massa lá, gastei demais, comprei alguma coisa que eu não podia comprar, aluguei alguma coisa que eu não podia alugar, viajei sem poder viajar, e aí não tem previsão orçamentária, o cara estoura, né? E depois que estoura, vem aquele monte de história de desculpa, mas já fez a coisa acontecer, tá? Realizar boa engenharia e aplicar possíveis inovações ao trabalho. Ou seja, o tempo inteiro eu estou adaptando o trabalho, vocês vão ver vários exemplos aí dos funcionários que trabalham com a gente, por exemplo, no Lab Oceano, e criaram diversos aparatos para poder facilitar o trabalho do colega. E um deles, que foi o Carlos Alberto, ele deu uma entrevista lá, que eles aprenderam a trabalhar e filmou, né? E dizendo que ele aprendeu a observar o outro. E observando o outro, ele começou a criar aparatos para as pessoas poderem trabalhar de uma melhor forma. Então, ele rodava o PDCA o tempo inteiro, na hora que ele corria os pós-trabalho, e via lá o que aquela pessoa precisava que ele pudesse construir para poder facilitar o trabalho do colega. Então, a ergonomia ela entra com o escopo de gestão organizacional associada à ergonomia, né? Então, a gestão organizacional associada à ergonomia é um caminho de sucesso, para mim, que é insuperável, tá? Não tem como você segurar quando você pega uma empresa que está focada na gestão organizacional e associa a ergonomia como uma ferramenta para mudar os caminhos dela. Com certeza vai ao sucesso, não tem dúvida. Também digo que a confiabilidade humana é a capacidade de um ser humano realizar a função requerida em um período de tempo determinado. Então a gente consegue realmente, quando a gente foca isso aí, é muito parecido com a definição de manutenção, né, que você tem que realizar uma função requerida num determinado tempo e de forma satisfatória, que não provoque impacto no negócio da empresa. Depois, há uma grande diferença entre confiabilidade humana e a própria segurança do trabalho e o entorno operativo organizacional. Então, se as empresas não conseguirem entender essas filosofias que a gente está passando aqui, que é a filosofia da segurança do trabalho, né? Teve uma vez que eu estava conversando agora há pouco tempo,
E eu estava falando o seguinte, quando você pega lá as normas regulamentadoras, ali é um limite mínimo que o governo, as instituições, quem está lá criando as normas, criam para que a gente tenha um mínimo de condição de trabalho. Só que assim, se você realmente deseja ter um trabalho de excelência, você tem que ir além das NRs, você tem que realmente investir seu tempo, você tem que conseguir promover coisas na sua empresa que vão atender mais do que a NR pede. Que a NR pede para qualquer tipo de empresa funcionar. Se você quer ter uma empresa de excelência, classe mundial, você tem que fazer as coisas funcionarem de uma forma muito maior. Então você tem que entender a parte da confiabilidade humana, que vai depender também de você capacitar cada vez mais as pessoas, para as pessoas gerarem melhor resultado. Você vai ter que entender a parte de segurança do trabalho para você criar formas de minimizar o risco, tanto individual quanto coletivo, de você criar coisas que antecipem o problema, que você conscientize a sua equipe, né? A gente tem um colega muito interessante, que é o professor Newton Richa, e a gente pensa até coisas assim muito parecidas. A gente acha que você só muda esse cenário quando você consegue conscientizar as pessoas que estão lá trabalhando. Então a empresa boa não é aquela que gasta muito dinheiro com isso, com aquilo, não. É aquela que tem uma equipe consciente de tudo. Então ele não vai fazer aquilo porque ele sabe, ele tem consciência que aquilo ali não é um ato seguro para ele fazer, né? E aí você muda todo esse entorno operativo e organizacional, que é o cenário encontrado nas empresas, né? E aí a gente agora vai entrar um pouquinho na parte de ergonomia cognitiva. Que é, para mim, hoje em dia, a parte que mais causa problema, né? Até por causa da pandemia, né? Então, a ergonomia cognitiva é como a gente está vivendo hoje, tem uma série de problemas, mas o que a gente vai apresentar aqui é o seguinte, são coisas que, de repente, as pessoas não conseguem perceber. Quando a gente fala de variabilidade técnica, eu estou falando de tecnologia. Quando eu falo de variabilidade organizacional, eu estou falando que é a variabilidade que a própria empresa embute no processo, né? Falta de treinamento, falta de ferramenta, falta um monte de coisa, de procedimentos que você tem que deixar ali ajustado para aquela pessoa ter o conhecimento e fazer corretamente. A técnica, às vezes, variabilidade técnica é um equipamento obsoleto, velho, que já não está dando o mesmo resultado, o cara continua botando aquilo para trabalhar, então isso aí vai engendrar o que a gente chama de disfunção sistêmica, ou seja, sistematicamente, ou pela organização ou pela tecnologia, o processo para. E aí fica aquela famosa frase que o cara fala assim, poxa, aqui na empresa eu trabalhei muito hoje, né? Cheguei aqui 7 horas da manhã, estou saindo daqui às 19, 20 horas e trabalhei muito, só que eu não consegui fazer nada que estava programado. Quando a gente fala isso aí, as pessoas falam erradamente, isso é um erro falar, né? Mas é o seguinte, na verdade, você estava apagando incêndio. Você não estava trabalhando, você estava apagando incêndio. A tecnologia e a organização fizeram com que você não conseguisse fazer a sua programação acontecer. Você apagou o incêndio o dia inteiro. Então isso é que a gente chama de disfunção sistêmica. Você programa que no dia seguinte você vai chegar lá de manhã, vai fazer um relatório e o tempo inteiro você fica lá consertando máquina, né? Depois, disfunção sistêmica vai provocar incidente no processo de trabalho. Aí vai entrar o operador, que vai tentar corrigir esses incidentes. Então, se o operador tiver capacitação, ele consegue retornar com o processo para o modo nominal. Mas se esse operador não tiver uma boa capacitação, esse incidente pode gerar um outro incidente, vai dando loop, até gerar o acidente, tá certo? E aí, na hora que a gente tenta corrigir, é o que entra a variabilidade humana, que são as tentativas de regulação, que vão fracassando, aí as tentativas fracassadas vão resultar em problema, porque pode ser acidente, doenças, erros e outras coisas até mais graves, né? Então, tudo isso que a gente falou ali, que a gente está chamando de cognição, que eu não vou entrar mais profundamente, mas chama-se modos operatórios. Modos operatórios é como eu vou reagir diante de uma certa situação, e o modo operatório é como que eu vou me comportar diante de fazer uma regulação. Pode gerar, ao final de um tempo, uma fadiga, um estresse, aí porque as pessoas, às vezes, perdem a cabeça no trabalho, né? Não tem a recuperação que deveria ter, e aí o cara entra na pressão, dá vários problemas. Isso aqui é o cenário atual da pandemia. A gente está vendo toda hora que o modo operatório não dá certo, a regulação não dá certo, todo mundo está fatigado, todo mundo está com estresse elevadíssimo, né? E está acontecendo nas empresas, que é mais ou menos isso aqui, ó.
As disfunções 1, 2, N até, né, são as variabilidades técnicas organizacionais, por falha da tecnologia e por falha da organização, que vão gerar aquelas variabilidades sistêmicas, né, que vai gerar os incidentes. E aí vai entrar a variabilidade humana, que vai tentar regular esse incidente, e aí, como eu expliquei, vai ter uma situação restabelecida, que é o monominal, vai ter um novo incidente que pode ficar dando loop, até, ou vai para o modo nominal, ou vai para o acidente, e aí a gente fala, poxa, fulano aconteceu assim, mas se você tivesse prestando atenção nas suas rotinas, né, você poderia ter evitado aquele acidente, mas você não tem planejamento, você não estuda o processo, você está deixando o processo governar, né? A gente sempre fala o seguinte, o pessoal fala, aqui é zero erro, zero... Não, cara, você pode ter, você deve errar e você deve registrar que errou, porque é errando que a gente vai tentar recuperar. Então, aonde tem governabilidade, né, que a gente fala que é a confiabilidade, se tiver governabilidade, você vai errar e o sistema ou alguém vai lá e fala, peraí, calma aí, isso aqui está assim, assim, assim. E você corrige o problema. Então, aonde a governabilidade, onde as pessoas estão treinadas, capacitadas, conscientes do que fazem, o erro faz parte do trabalho. Errar é humano, que nem diz o outro. Só não pode gerar incidente, só não pode gerar um acidente, né? Então, para isso não acontecer, as pessoas que essa variabilidade humana está minimizada. Então, se o fulano errou no processo na parte A, o da parte B já vai corrigir. Olha, isso aqui não está correto. Então, o tempo inteiro você está fazendo regulação. Então, o que mais a gente faz no trabalho é fazer regulação. E essa regulação tem que sempre seguir para o modo nominal. Se a empresa está treinada, o sistema vai para o modo nominal. Quer dizer, aconteceu uma disfunção, aconteceu um incidente, eu tentei recuperar e voltou para o modo nominal, né? Eu estou capacitado, né? Agora, quando você bota alguém para trabalhar, não dá treinamento, fatalmente vai gerar um acidente, porque a pessoa não sabe como sair daquilo. É o que a gente chama de colocar na frigideira, né? Você coloca o cara para fazer uma coisa que ele não tem capacitação técnica para fazer. E aí vai queimar, né? Então, por exemplo, aqui. Aqui a gente olha essa foto, né? O que quer dizer essa atividade? Ele está fazendo uma solda numa peça de aço no chão, tá certo? Você vê que já estava escura, apesar de já estava de noite. Pô, o cara desse no final do dia ele já era. Não é possível que uma solda dessa aí não vai ter não conformidade, não vai ter poro, não vai ter trinca, tá entendendo? Porque a própria condição do trabalho está errada. Depois a gente vai nessa outra foto aqui, uma empresa, a pessoa está lá acompanhando a parte de solda, né, do coisa, e vamos ver o que vai acontecer aqui. E na parte da placa-mágica. Eu cortei o som porque o barulho é tão intenso que vocês não iam aguentar. Mas ele está sentado, acompanhando ali a soldagem da tubulação, né? Todo o fumo ali da solda está vindo em cima dele, até por uma questão de vento. O banco não é ergonômico, o posto não é ergonômico, nada é ergonômico. Aquilo está pegando a vista dele, ele está respirando esse negócio aí. E depois de um certo tempo, o trabalhador está realmente doente, não sabe o que é. É a inadequação do posto de trabalho provocado por uma organização que não está olhando efetivamente como isso deveria funcionar. Aqui essa outra aqui eu vou tirar o som também, porque também é estridente, também tudo um ruído absurdamente alto, né? E aí a gente está falando o seguinte, o posto de trabalho também está inadequado em relação à altura dele, ao percentil, né? E a própria localização dos instrumentos, para ele ficar muito difícil. Isso tudo que a gente está mostrando, isso pode ser minimizado com a modificação do posto de trabalho, com ajuste de altura da máquina, com ajuste aonde ele está fixado ali, né? Aqui nessa outra foto aqui também é interessante nesse filme, que o líquido que teria que ser utilizado para poder resfriar, né, a peça que está fazendo lá a parte mecânica, né, do torno, para poder tirar a temperatura, ela está caindo fora do lugar e molha completamente o operador da máquina. No final do dia, no final do dia não, com pouco tempo ele está todo molhado desse óleo aí.
Está muito alto. Nessa outra foto, a gente está vendo também o operador, está lá, soldador, né? Está fazendo um corte com oxacetileno, está no chão, ainda botou uma madeirinha lá para o joelho dele não ficar direto no chão, mas está completamente errado o posto de trabalho. E aí os resultados são que geram um monte de não conformidade, não tem como. O que a gente pode falar dessa foto, né? Essa foto aí foi quando eu cheguei para trabalhar numa empresa e todo mundo de sandália de dedo, calça jeans, camiseta. Todo mundo era feliz, né? Só que estava arriscado a ter vários acidentes de trabalho. Então grava bem essa foto aí que vocês vão ver que dessas pessoas que estão aqui, todas as 4 geraram excelentes profissionais mais na frente porque eles foram treinados, capacitados no Senai. Então aqui nós temos uma pessoa que virou mestre na parte de metalurgia, que é o Carlos Alberto, o Jal virou técnico de mecânica, o Gilberto virou mestre na parte de pintura industrial, e o Eduardo primeiro virou a parte de mecânica de refrigeração, depois se transformou num grande torneiro mecânico e fresador, que fazia as peças lá do laboratório. Mas eles eram encontrados nessa situação. Essa tampa pesa 150 quilos, ela estava imersa na água, e aí o peso de 150 quilos pesa muito mais, né? Está faltando aí o quê? Uma talha, está faltando os EPIs, está faltando uma série de coisas que na época a pessoa não conseguia enxergar que isso era importante para o trabalho ser executado, entendeu? E aí a gente chega numa relação que é um quebra-cabeça, onde eu tenho um homem, tenho uma empresa e tenho um trabalho. Eu não estou dizendo que a gente tem que trabalhar numa empresa que ela seja 100% a prova de tudo, né? Que isso aí gera um custo. Tem hora que você vai trabalhar em alguns lugares que não tem essa grana toda para disponibilizar. Mas você pode pegar e criar o melhor método para trabalhar naquelas condições, ou seja, eu não sou obrigado a aceitar trabalhar daquele jeito, eu posso criar uma forma de usar aparatos e outras coisas mais, né? E tá aí as pirâmides que não deixam a gente mentir lá no Egito, né? Não tinha essa tecnologia toda naquela ocasião e tá lá a pirâmide lá para não deixar ninguém se enganar, né? Então vale muito o quê? Do que você quer fazer na sua vida. Então, como é que eu posso transformar esse cenário na atividade de trabalho? Primeiro, eu tenho que tentar transformar o processo. De cara, como eu mostrei naquela última foto, pô, aquele processo está inadequado. Então eu vou transformar o processo. Como? Através da formação das pessoas. Eu vou conscientizar as pessoas. Eu vou dar formação para as pessoas. Eu vou modificar a tecnologia, eu vou tentar usar algum aparato para minimizar aquele problema. E aí sim, com os aportes da organização, eu vou gerar um mundo muito melhor do que eu tinha hoje, tá? Então, você tem que ser o exemplo, cara, né? A gente tem que entender a atividade para poder explicar para a equipe como é que aquilo funciona. Então, é completamente diferente do se vira. Você tem que entender o que você está construindo ali. Isso aí era uma peça que ia receber a praia no tanque oceânico lá, onde gera as ondas e a praia amortece as ondas. Então, isso aí ia ser um frame que ia ficar dentro do concreto para receber uma outra peça, né? Que seria a parte da praia que entra 8 metros dentro do tanque. Então, na hora, isso aí já devia ser umas 8 horas da noite, e tem que parar e explicar para que eu estou fazendo isso aqui, qual é o objetivo disso aqui, por que tem que ter qualidade esse produto aqui. Então, eu vou observar para transformar o posto de trabalho, vou adaptar o trabalho homem não ao trabalho, ou seja, eu tenho que ser o exemplo e explicar no detalhe. Aí sai tudo certo, né? Você está participando, a coisa muda. Como nessa foto aqui. Eles trabalhavam na foto 1 e 2 aqui, tudo na bagunça. Pô, fio para tudo quanto é lado, porta do armário de elétrica aberta, uma loucura. E o cara, eles são aqui, os 3 aqui, tá? Estão aqui, ó, todo mundo rindo agora. Por que tá rindo? Porque eles transformaram o posto-trabalho, modificaram esse cenário caótico e geraram um novo processo. Esse rapaz, ele foi aluno do Engeman também, e ele teve um belo resultado. Isso aí foi parte do TCC dele no Engeman. Voltando àquela foto lá, a gente está apresentando aqui o Eduardo Mota e o Carlos Alberto. O Eduardo foi parar como mecânico de refrigeração. Veja que foto 1 para foto 3, o número 1 é completamente diferente. Então o 01 aí estava lá já de capacete, óculos, paramentado, estava lá fazendo a medição no ar-condicionado para ver a pressão. E antes ele estava lá como homem apertador de parafuso de qualquer maneira. O número 2 estava como homem escada. Então, perceba que a gente é responsável pela transformação.
Ou seja, eu posso pegar o profissional e transformar o trabalho dele numa coisa melhor. Tá aí o número 1, ó. Número 1 agora, já tinha feito outro curso no Senai, já tinha virado lá o cara do torno e da fresa. E aí o número 1, que era o ajudante lá em 2002, né, virou o cara que foi responsável por construir a base rotativa do pórtico lá do laboratório, que era a ponte de instrumentação, que tinha 35 metros de largura. Então você vê que o que eles construíram, isso foi pessoal da casa, não foi ninguém de fora, pessoal da casa que fez esse tipo de serviço. E aí eles estavam discutindo em equipe aqui qual era a melhor forma de poder botar lá o carro, as rodas, né, as engrenagens para poder rodar o carro. Então o próprio pessoal da casa, que antes era um ajudante, está lá numa outra filosofia, olhando a peça e pensando o que eu posso fazer aqui para poder resultar melhores condições de trabalho. Aí está o número 2, né, que era aquele outro que era o homem escada, homem do quê? Já com o curso dele de soldador e metalúrgico, né? E aí ele fez todos os cursos, serralheria de aço, de alumínio, depois foi fazer solda, e aí foi o primeiro carrinho que ele construiu lá para o laboratório para levar peso de 70 quilos para o segundo andar. Então ele observou, já com os apoios da ergonomia, observou o trabalho dos colegas e aí ele fez o carrinho. Agora observa que o detalhe do carrinho dele tem as suas diferenças. Ele não botou, ele fez uma barra roscada para poder mostrar o seguinte: eu posso fazer melhor do que as pessoas fazem. Aqui é outra foto que você vê que antigamente o camarada chegava lá para esticar uma linha de ancoragem, né? Que quando botava o modelo lá no tanque, tinha que ter uma linha para poder fazer a ancoragem, como fosse a âncora da plataforma ou do navio, e a pessoa fazia as medições no chão. Esse chão aqui era aquele chão com epóxi com areia, pinicava a perna. Aí o próprio colega, não, peraí, vamos pegar aqui essas peças que sobraram aqui do ensaio anterior, de Divinicel, vamos fazer aqui uma bancada com a ferragem que sobrou aqui do laboratório, e aí a pessoa já não fica mais no chão. Ela já consegue fazer o mesmo trabalho em cima de uma bancada com uma posição ergonômica completamente correta. Ou seja, melhoria contínua do trabalho é ergonomia, né? Ou seja, eu posso superar o obstáculo entendendo que a ergonomia é útil, prática e aplicável, e eu vou aplicar soluções com baixo custo, porque tudo, a maioria das coisas que a gente fazia lá era com sucata, com o resto de material que sobrava das atividades principais. Então, aí aquele carrinho que o número 2 projetou lá, que vocês viram pintadinho de amarelo, aqui o carrinho que era usado pelo pessoal do jardim. Então ele fez o carrinho. Pô, Carlos Almeida, me compra lá uma roda assim, 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 que eu vou fazer um carrinho para o jardineiro poder, ao invés de ele ficar com o carrinho de mão, ele joga lá o lixo dele dentro do barril e fica mais fácil. Ou seja, ele projetou e criou diversos acessórios, ferramentas e carros visando facilitar a atividade dos colegas. Isso aí é ergonomia pura. Agora, como é que chegou aí? Compartilhando com a sua equipe, que eu fiz isso com eles lá, os conceitos de como é que se aplicava a ergonomia na prática, né? Aí a equipe que trabalhou na parte de recuperação estrutural do laboratório também, foi uma obra que demorou 2 anos, e aí essa equipe de civil, aí nós temos os armadores, né, a parte o encarregado de pedreiro, segurança do trabalho, que esse rapaz está de capacete amarelo, e os marceneiros que estavam lá ajudando lá, e foi uma obra extremamente pesada, uma ferragem bem pesada mesmo, que a correnteza entrava por essas galerias aí. Aí a galera trabalhando, e o espírito era esse daí, as pessoas estavam sempre muito animadas para poder fazer o trabalho, muito comprometidas com o resultado, e vestiam realmente a blusa do trabalho. Aí é uma fase muito interessante do laboratório, quem está sentado ali na frente é a professora Talma, ela era da Faculdade de Letras, e aí tudo que a gente fazia lá, a gente pedia 0800, né? E aí a professora Talma, ela foi, entrou no nosso processo lá de capacitação da equipe, e aí ela ia 2 vezes por semana, ensinava português, ensinava inglês, e fazia um trabalho lá de motivacional, assim, fantástico, entendeu? E ela fez parte dessa equipe de motivação, de transformação do trabalho. Então, quando você está com energia positiva, de transformar, aparecem pessoas que também entram no mesmo espírito que você estava e te ajudam a tornar a realidade aquele trabalho, né? Você só não pode ter vergonha de pedir, né? Então, eu acho que eu não tenho vergonha de pedir porque eu peço mesmo. Então, o não eu já tenho, né? Se eu vou pedir, de repente consigo um sim, e aí fica fantástico o trabalho.
Aí já é um outro resultado que a gente conseguiu no final da obra, da parte pesada, em 2009. A Ana Beatriz trabalhava na secretaria, ali está a Jorema, está o Fábio. Ela era artista plástica também, né? E aí ela trouxe lá os quadros dela para poder mostrar as obras que ela fazia, só que estava só na tela, sabe? E aí eu falei, pô, Ana, seu trabalho é muito bonito, vamos fazer, eu vou doar para você a moldura e tudo mais. Ela ficou feliz, ela falou, pô, Medo, então vamos fazer o seguinte, já que você está me doando aí essa parte aí da moldura, eu queria fazer uma exposição lá do Oceano. E a exposição, a gente montou uma exposição onde botou os quadros, e esse negócio pegou uma sinergia muito grande. Aí ela montou os quadros, aí os funcionários que eram da serralheria e da parte de metalurgia, cada um começou a fazer escultura, e aí o da pintura começou a pintar, e aí no final a gente fez realmente uma amostra que era para ficar uma semana e demorou 4 meses. Então durante 4 meses a gente criou os painéis, os totens, como se fosse realmente uma exposição da Escola de Belas Artes, e aí a gente fez a exposição do trabalho dos funcionários. Então, esse processo de transformação, ele vai além de você trabalhar nas 8 horas por dia. Você tem que se dedicar, senão você não consegue realmente fazer. Aí foi uma outra fase muito interessante, que aí os funcionários do laboratório, quando acabou a obra lá, o professor Levi falou, olha, Almeida, vocês conseguiram bater a meta, vocês entregaram a obra do laboratório num prazo recorde, está tudo, o laboratório voltou a funcionar. Eu queria premiar o funcionário do laboratório aí. Você escolhe quem você quer premiar. Eu falei, não, eu não vou fazer isso, porque você vai dar um prêmio em dinheiro e não vai conseguir passar esse dinheiro para todo mundo e aí vai criar uma animosidade muito grande. Vamos fazer o seguinte, vai ter um congresso em Brasília, que é das universidades federais, e aí a gente vai tentar ver quem quer participar do evento. Ele falou, tudo bem, só que é o seguinte, eu só pago para ir para o congresso aquele funcionário que escreveu um artigo. Eu falei, cara, como é que eu vou pegar lá a galera lá para fazer artigo? Não, você pede para fazer um artigo, eu quero ver o PowerPoint. Aí quando chegou em agosto de 2009, essa equipe que está aí, que deu 22 pessoas, né, que eram todos funcionários da aula do laboratório, escreveram artigos, os artigos foram aprovados no congresso em Brasília. E aí foi todo mundo, foi uma delegação, foi a maior delegação para o ENAMA, que foi o terceiro ENAMA que teve, terceiro encontro de engenharia de manutenção das instituições federais de ensino superior. E aí juntou o pessoal de Brasília, pessoal do Rio Grande do Sul, foi uma galera bem grande. E aí foi a hora que eles chegaram lá. Então, você vê que a gente pegou o cara lá, tá o número 1 ali, tá o número 2, tá o número 3, o número 4, pegou as pessoas que estavam lá como homem carga, né, tirando tampa, e virou autor de artigo, e foi sensacional essa apresentação. Então está aqui o pessoal do ENAMA, do terceiro ENAMA, está aqui a mesa redonda que foi feita, né, de abertura, e depois os funcionários foram lá e cada um apresentou o seu trabalho, e a nossa delegação foi a maior delegação desse evento aí. Ficou histórico isso aí. Aí o pessoal em Brasília, na chegada, né, foram lá no Memorial JK, e aí tá um pedaço da equipe que estava com a gente, está ali o pessoal de Rio Grande do Sul dando beijo lá no Carlos Alberto, está ali o Joilson ali, Lenilson, com a camisa do laboratório, ele falava que era a pele dele, era o laboratório, ele botava a camisa por cima, mas do laboratório tinha que estar embaixo. Então isso é que a gente fala, que a ergonomia, ela promove o tangível, que são os indicadores, os negócios da empresa, o intangível, que é o cara um pouquinho, e o invisível é esse cenário que você constrói agindo de boa fé. Aqui é uma coisa muito interessante, que é o seguinte, essa ponte que está em pé aqui na segunda foto é a mesma ponte que está aqui na primeira foto. Então ela era desse jeito, ficou completamente diferente, e aquela que o menino estava botando lá a roda nela. Essa ponte aqui, ela foi cortada em 8 partes para poder sair do laboratório, porque ela não conseguia sair inteira, né? E aí quando chegou lá de fora, a gente demorou um tempo incrível para poder alinhar a ponte, soldar, reforçar aquele negócio todo. Aí na hora de botar para o lado de dentro, um colega lá da mecânica falou, engenheiro, falou, olha, agora a gente vai cortar ela de novo. Eu falei, não, eu não vou cortar essa ponte de novo, porque se eu cortar eu não monto nunca mais. Ela vai ficar toda empenada e eu não vou conseguir montar. Aí no DDS, que a gente fazia todo dia, um DDS de manhã, a gente falou, a gente está com um problema aí com a ponte, a gente tem que entrar com a ponte.
e eu estou tendo dificuldades porque o pessoal quer que a gente corte, né? E eu estou falando que eu não vou cortar, a gente tem que entrar com essa ponte inteira. Aí o ajudante falou assim, mas o Carlos Almeida, por que a gente não tira ali o telhado ali lateral ali, contrata o Carvalhão, ela entra direto pelo telhado? Eu falei, pô, cara, tu deu uma ideia que nenhum engenheiro tinha pensado. Aí fomos lá, tiramos o telhado ali da lateral, quebrou um pedaço de parede, contratou o Carvalhão e a ponte entrou inteira em um dia único de serviço. Quer dizer, o prejuízo que ia se ter de cortar a ponte de novo em 8 pedaços para poder emendar, ia demorar meses e nunca que ela ia ficar igual, foi resolvido em um dia com a ideia de um servente. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente faz essa usina de ideias, quando a gente bota as pessoas, o resultado é fantástico. Tira a foto, aperta e solta. Não, Aí ela está entrando lá, ó. 80. Aí 0, 1, aí vai começar aí. Apareceu esse luzzinho. É um ganho que não é invisível, né? Você não consegue mensurar certas coisas. E aí é o laboratório já funcionando depois da obra que a gente fez lá. Toda de vidro, de água. Aí não tem entender. Você conseguiu um caminho de comando. Tem vários projetos, tem muita coisa aí para ser construída e vai ser construída. Então aí esse tanque ele tem 23 milhões de litros d'água, ele foi totalmente esvaziado, ele tem 15 metros de profundidade com mais 10, dá 25. Tudo que você está vendo aí foi remodelado, paredes, todas as paredes foram reforçadas, teve reforço estrutural, as galerias foram todas modificadas, foram reforçadas, fizeram a galeria de correnteza, a gente desmontou o gerador de ônibus, são 75 paletas, foi todo ele reformado, isso tudo feito com mão de obra própria, que a gente contratou pelo laboratório e gerenciamos isso aí entre 2008 e 2009. Então, a gente sempre diz que a gente tem que construir um novo amanhã. Só que para fazer isso, você tem que botar a mão à obra. Se você não botar a sua mão, você não vai ter novo amanhã nenhum. Aqui é um outro, para sair um pouquinho do laboratório, aconteceu um fato interessante. Em 2004, eu fiz uma consultoria na MAN Caminhões, né, que na época era Volkswagen, né? Hoje é MAN Caminhões e Ônibus. E aí a gente encontrou uma série de condições lá inadequadas em termos ergonômicos. Fizemos um curso de uma semana, quem até atuou nesse curso comigo foi a Márcia Barbosa, que é fisioterapeuta, eu dei uma parte de engenharia, ela deu a parte de fisioterapia. E aí eu tive a sorte de voltar lá depois, pedir uma visita para levar o pessoal da Baia. E eu voltei lá em 2014, eu não tenho as fotos, mas a MAN Caminhões e Ônibus, ela mudou completamente esse cenário que vocês estão vendo aqui agora. Ela automatizou muita coisa, ela mudou a linha de produção, e eu fiquei encantado, porque todas as recomendações, e não foram poucas que a gente passou, eles cumpriram, né? Eu só não consegui tirar foto porque no dia não houve essa permissão. Aqui foi o trabalho que a gente fez na Baia de Belford Roxo, tá errado ali, é BFR, Belford Roxo, é na BCS. A gente treinou lá 440 profissionais, do diretor industrial até o ajudante, todo mundo entrou no treinamento. E a gente fez um treinamento lá de 5S com foco em ergonomia e gestão participativa. Então eram 2 dias de curso. No primeiro dia eles tinham toda a parte conceitual. No final do curso eles iam para a planta, faziam uma primeira avaliação, voltavam para uma sala, como essas duas estão aqui, rediscutiam o processo, cada um apresentava o seu processo um para o outro, né? E aí cada grupo era formado por uma pessoa de uma área diferente. E aí provocou o seguinte, coisas que de repente o cara da produção não sabia que acontecia no laboratório, ou não sabia que acontecia na manutenção, isso aí criou um vínculo gigantesco entre todos esses 440. Depois, o resultado de tudo isso que teve aqui, a gente juntou uma equipe de gestores, foi 40 pessoas, e foi um curso de 8 dias, aonde a gente chegou nos 1.480 pontos de melhorias nos processos, entendeu? Aqui é só uma parte do filme. A ideia aqui é que eles, nessa discussão, eles começaram a identificar e fazer um plano de ação. E aí esse era o momento do primeiro dia com o segundo dia, que eram 3 idas ao campo e vinda. Depois a gente mudava os grupos e aí cada um reformulava de novo o mesmo projeto ou escolhia um outro projeto para apresentar. Isso daí foi uma coisa fantástica.
Aí era o grupo da Gestalent, aí que tem 3 alunos do Engeman, ex-alunos, né? Tá a Rosângela Borges ali também, que foi aluna da professora Cláudia Morgado, no Engenharia de Segurança do Trabalho, também fez o gestório. E aqui está uma pessoa que é o coordenador de produção lá na época, lá, né? Mestre de produção, discutindo exatamente o processo de trabalho com o consultor da Gestalent, entendeu? Isso. Na realidade, a gente transporta, o transporte é feito na realidade, em conjunto, né? Um buffer. Em conjunto com o buffer. Para levar o material para... Não, aí esse é o Alexandre Pinheiro. Movimenta uma parte para a gente e a gente movimenta a outra parte, entendeu? Mas, assim, basicamente, hoje, na situação agora, quem movimenta é a produção. É a produção, então está aqui, como está aqui. Você faz a mão de transporte. Aqui foi um curso da Queiroz Galvão também muito interessante, e eles tinham um aporte muito legal, eles misturavam as pessoas, os engenheiros mais antigos com os mais novos no mesmo curso. Isso aí foi um curso muito interessante, foi no Rio de Janeiro e foi em Recife, foi promovido pelos professores do Engeman, mas na verdade o Engeman não participou, quem participou do curso foi a PUC, como gestora, e foi intenso esse curso aí, foi uma troca de experiência entre as pessoas assim gigantesca. Você vê que na mesma mesa tem gente de cabelo branco, tem gente novinho, recém-formado, e aí a coisa realmente foi muito interessante. Aqui foi um curso que a gente fez dessa parte de ergonomia e gestão na obra do metrô, e esse aí foi pela Udebrecht, e também fiz na parte daqui do Engenhão, quando começou a acontecer alguns acidentes no Engenhão, a gente foi chamado para poder ajustar o processo, graças a Deus conseguimos, tanto no metrô quanto no Engenhão, foi um sucesso danado esses cursos aí. Aqui foi o pessoal do metrô, que está aqui nessa foto do meio. Aqui o pessoal também da Udebrecht, aqui em Olaria, perto da fábrica da Coca-Cola, quando eles estavam fazendo aqueles teleféricos ali. E aí está o Otaviano, que é o engenheiro lá de segurança do trabalho da Udebrecht, participando da atividade. E aqui na última foto, na terceira, no Lab Oceano, o pessoal fazendo ginástica laboral. Aí a professora, que estava fazendo um mestrado na Escola de Educação Física, precisava de um estágio para poder ter o diploma dela. E aí ela foi perguntar para a gente se a gente conseguiria ajudá-la. É lógico que a gente conseguiu ajudar, ela fez o estágio dela todo com a gente, de novo, 0800, mas fazia uma ginástica laboral de manhã cedo, fantástica. Ela chegava lá às 6h30 da manhã, e aí os funcionários já estavam lá fazendo uma série de coisas lá com ela lá, que também foi muito legal. Então, capacitar para que todos sejam o elo forte da organização, né? Aqui a gente está numa outra consultoria em Manaus, também ex-alunos do Engeman, né? E está a Rosângela ali comigo lá, a gente foi fazer uma consultoria num hospital em Manaus, também foi muito legal esse trabalho em 2018. Aqui a gente fez a mistura completa, né? A professora Cláudia me convidou para fazer o curso fazer uma palestra no curso de graduação da Engenharia Civil, e eu fui. Aí chegou lá na hora, eu ofertei uma vaga para os 2 melhores alunos do curso, que foi a Elisa e o Alex. Então tem 2 alunos aqui que são do curso da professora Cláudia, a gente deu a vaga gratuita, né? Atrás aqui do Alex aqui está o Vandeilson, também que é ex-aluno do Engeman, foi vaga gratuita. Ele hoje está na MUV. Está o Douglas, que é chefe do EPLAN lá do escritório técnico da Decania, também foi vaga gratuita. E está aqui a Fabiane, que é lá do Parque Tecnológico também, como gestora lá, também foi vaga gratuita. Então, a gente na Gestalent, a gente procura também ajudar na formação das pessoas, dos alunos, e a gente tem uma política de gratuidade, né? Quando a gente fecha um curso, a gente sempre oferta a bolsa para os alunos que precisam fazer. E aí, no caso, a Elisa e o Alex ficaram enlouquecidos, porque eles fizeram a visita técnica no Hotel Hyatt aqui na Barra da Tijuca, na Praia da Barra, e o gerente de manutenção do hotel também é ex-aluno do Engeman, que é o Mauro Borges, que fez um trabalho classe A lá, em termos de manutenção classe mundial. Fantástico essa visita aí, recomendo também a todo mundo. O Mauro é um cara gente boa, procura por ele que ele sempre abre as portas para receber vocês. Tinha 2 andares prontos. Esse é o Mauro Borges. Para a Olimpíada em julho, então a gente ainda tinha muita coisa para fazer. E esse prédio, ele é um prédio todo com selo de certificação lá, é um dos poucos hotéis sustentáveis do Brasil, né, que tem selo de sustentabilidade, enorme sustentabilidade pela BNT. Aqui é uma aula que a gente estava fazendo aqui
agora na época da pandemia, que a gente precisava treinar os alunos do Engeman para poder fazer o TCC, e não tinha como fazer aula presencial, a gente começou a fazer um encontro toda quarta-feira às 8 da noite, de 8 às 10, onde cada aluno apresentava o seu TCC. Aí esse TCC aí, o colega estava apresentando, era um fluxo era o Bruno, de sistema de tratamento de água para grau injetável, muito interessante, e isso aí criou uma sinergia bem legal, tá? Então, em se tratando de trabalho, sempre existe a necessidade de se realizar mudança no comportamento, não na cultura, tá? Em particular no momento das transformações. Tem muita gente que não aceita transformação, não aceita mudança, então a gente tem que ir treinando devagarzinho esse comportamento até que isso vire um hábito, né? E as pessoas não se restringam mais. Então, eu acho que a gente tem que ter algumas premissas especiais, né? As atividades na organização poderão ser efetivamente melhoradas, principalmente se eu mapear os processos, como eu expliquei para vocês até aqui, né? Esse trabalho ele envolve as atividades de produção que estão presentes no dia a dia de todo mundo. Então, eu tenho que mapear o processo para poder melhorar o trabalho, para poder envolver as pessoas e melhorar a parte da organização. Então, eu posso, por exemplo, selecionar a atividade a ser estudada, começar por uma coisa pequena, não fazer o todo, fazer um modelo, registrar os fatos mais relevantes, examinar os fatos criticamente numa sequência, desenvolver um relatório prático e econômico que possa viabilizar aquele meu trabalho, sugerir um novo sistema para a atividade, realizar a atividade através de uma inspeção de forma aleatória. Ou seja, não necessariamente eu tenho que ter muita grana para fazer o que eu fiz. Aliás, eu não tinha grana nenhuma para fazer nada disso que eu mostrei para vocês aqui. Então foi tudo mesmo no amor, né? E pedindo as coisas, entendeu? Então eu acho que tem fatores que são essenciais para o sucesso, no meu entendimento, nessa atividade. O principal fator foi a mudança de comportamento. As pessoas mudaram o comportamento, as pessoas mudaram a forma de agir definitivamente, tá? Teve gente, como foi o caso do Alberto, que impactou lá na família dele, nas filhas dele, entendeu? Eduardo Mota, o Jal, o Gilberto. Então, quem foram as pessoas realmente que participaram, Jurema, Joyce, né? Realmente mudaram. Então, o programa ele vai facilitar essa modificação desses processos e, principalmente, ele muda a forma de pensar das pessoas, né? E aí ele vai conscientizar as pessoas e vai provocar um aprendizado contínuo. Então, você muda o comportamento, mudando o comportamento, você muda a conscientização e você induz o cara ao tempo inteiro, ele está tentando buscar a melhoria. Então, não basta investir em tecnologia se não for considerado, primeiramente, a importância dos colaboradores para a sustentabilidade dos programas. Ou seja, se eu não estiver pensando nas pessoas, não vai dar certo nunca, porque quem faz as coisas são as pessoas, né? E eu tenho que estar de olho nessas pessoas o tempo inteiro. Então, eu acredito que capacitar é uma coisa importante, a gente tem que transformar essas pessoas no elo forte da nossa organização. Então, vou melhorar o foco do negócio, vou melhorar a capacidade produtiva, vou melhorar a aplicação dos meus recursos, vou introduzir melhorias de engenharia, vou compartilhar e reduzir os riscos operacionais e em tudo que é tipo de atividade, né? E vou liberar os recursos para investimento em áreas que são mais importantes, ou seja, eu deixo de desperdiçar as coisas, entendeu? Então, não devemos ser daqueles que sabem tudo. Eu acho que o pior negócio que existe para um profissional de engenharia é ele achar que ele é o dono da verdade, que ele sabe tudo, né? Eu aprendi muito com esses funcionários todos que eu estou falando para vocês, que a gente tem que ser aquele que busca, né? Sempre nós temos que ser aquele que busca. E buscar principalmente na nossa equipe. A nossa equipe tem uma bela resposta, basta a gente saber escutar a nossa equipe. A busca tem que ser contínua, sem limites, pois aprendemos a cada respiração. Basta observar e mitigar. Ou seja, a pesquisa, ela não é simples, nada é simples, né? Mas a observação é um ponto-chave da história. E observar e mitigar, você vai chegar a bons lugares. Ou seja, falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Então escute a sua equipe, deixe a sua equipe falar, deixe a sua equipe pensar, né? Muito obrigado a todos vocês, eu estou muito feliz de ter compartilhado esse meu trabalho com vocês. Foi meio corrido, a gente juntou uma série de cases aí para poder contribuir com vocês, tá? E agora eu vou passar a palavra à professora Cláudia, que com certeza deve fazer algum questionamento, alguma coisa aí. Professora, muito obrigado mais uma vez. A senhora é uma das responsáveis por esse trabalho.
Bem, Carlos, se você compartilhar aí a apresentação, vai achar aí. Oi? Ah, para tirar? É. Tá bom, espera aí só um minutinho. Ok. Ok, muito bom, Carlos, valeu. Bem, nós temos aqui muitas perguntas aqui, o pessoal vamos ver, respira então para ouvir agora as perguntas e tá bom. Aqui. Vamos lá. Quais são os principais desafios, na sua opinião, no âmbito da ergonomia cognitiva aplicada aos ambientes de trabalho e aos operadores em meio aos desafios impostos pela pandemia? Bem complexo, né? Eu acho que a gente está vivendo uma época extremamente diferenciada, que nem eu falei no início. A gente teve a oportunidade, até que foi com o próprio Gestória, foi onde eu fiz o meu primeiro aporte, né, nessa parte de ensino de pós-graduação, foi criando esse curso de ergonomia para a professora Cláudia. E aí a gente percebeu o seguinte: tá todo mundo no negócio do fique em casa, mas o fique em casa não estava preparado para ficar em casa, então as pessoas começam a entrar numa crise porque você não tem mais tempo, né? E aí aconteceu uma coisa interessante, que no curso da professora Cláudia, eu queria otimizar mais o trabalho. E aí eu tive uma ideia, que parecia, na ocasião, ser bem interessante. Eu fiz o pessoal criar grupos no WhatsApp. E aí um curso que teria que ter um encontro semanal de 4 horas, virou um curso de encontro de 7 dias por semana, qualquer hora do dia o pessoal me procurava, né? Então, de início, deu um estresse, porque as pessoas realmente tinham uma demanda, uma ansiedade para fazer a parte de ergonomia muito grande. E aí eu acredito que eu tenha dado um retorno satisfatório para eles, né? Já teve gente do curso da professora Cláudia que já foi fazer, o César, foi fazer um mestrado, foi aprovado, e muito dessa semente que foi passada nesse curso. A gente passou na disciplina um exercício que o pessoal de início ficou meio assim preocupado, porque o trabalho foi grande, eles tiveram que fazer uma abordagem ergonômica numa empresa, né? E aí tinha gente que estava trabalhando, não estava, então no final, eu acho até que essa disciplina no curso, ela serviu para balizar todo mundo ali em termos do que estava acontecendo na época. Teve até um grupo que fez um trabalho e foi aprovado para ser apresentado, que foi do trabalho em casa, trabalho no escritório em casa, que é mais ou menos essa linha daí. Então, ficou evidenciado várias coisas, que a sua casa não estava preparada para você fazer isso que você estava fazendo, que a sua empresa estava te exigindo muito mais você em casa do que se você tivesse na empresa trabalhando, que a carga de trabalho aumentou assim, em certos aspectos abusivamente, porque você não está mais no ônibus, você não está mais no carro, você está em casa. Então, o telefone e o e-mail e o pessoal te procurando o tempo inteiro. Então, eu acho que a ergonomia, ela vem no sentido de tentar buscar um equilíbrio nesse novo sistema de trabalho. É lógico que as coisas estão sendo todas, como eu falei aqui no início aqui, são muito novas, né? Então, ainda estão sendo pesquisadas ainda na fase. A gente já sabe que tem alguns problemas sérios aí, que já foram discutidos até na própria UFRJ, pelas comissões que foram criadas, né? Já havia algumas atividades que foram acho que desencadeadas pela própria reitoria em respeito ao negócio do trabalho em casa, entendeu? O pessoal da Escola de Engenharia também fez um grupo de auxílio a esse trabalho aí, com os alunos principalmente, onde perguntava às pessoas como é que as pessoas estavam se sentindo, né? E se tinha alguma coisa que podia fazer para poder minimizar esse tipo de problema. Já teve um outro aporte da escola de facilitar os computadores, né? Que foi um programa que vocês criaram há pouco tempo aí. Então, eu acho que assim, se cada empresa pensar igual lá as pessoas estão pensando, né? Você consegue minimizar uma série de outros problemas, tá? Eu não sei se eu estou conseguindo responder o que você perguntou, mas basicamente a ergonomia, ela vem no sentido de buscar entender o que está acontecendo. Então, acho que em termos de ergonomia, é um desafio muito grande essa mudança de paradigma que a gente está tendo, e você pode ter certeza que não vai voltar a ser nunca mais do jeito que era antes, porque realmente não volta. Eu estou até acreditando, pelas aulas que eu estou ministrando, que eu consigo fazer uma aula muito melhor por EAD do que presencial, não sei, tá?
pelo menos os insights que eu estou tendo, principalmente com esse negócio do uso do telefone, porque se você vai numa sala de aula, você está ali 4 horas, acabou a aula, tu vai embora, não tem negócio de troca direta. E esse esquema que a gente está facilitando, do Zoom, do telefone celular, do acesso aos alunos que estão realmente precisando desse aporte, lógico que eu não sei se todo mundo está fazendo isso que a gente faz aqui, mas eu acho que a função do professor é mais ou menos essa, né? Então a mesma coisa é para ergonomia. Se eu estou numa empresa, que eu estou com minhas pessoas em casa, se eu não tiver um olhar delicado com essas pessoas que estão em casa e tentar adaptar aquele posto de trabalho, né? Teve um caso no nosso curso que o nosso colega, ele morava num lugar que não tinha uma internet boa. E aí, não, você tem que acompanhar. O cara, pô, eu não consigo, eu não tenho internet, eu não tenho como pagar essa internet. Então, peraí, vamos tentar minimizar. E aí chegou-se numa situação de consenso e resolveu-se o problema dele. Então, eu acho que agora o pessoal da segurança do trabalho, principalmente, ergonomia, tem que estar muito focado nas pessoas, tá? Eu acho que a gente não pode esquecer de olhar as pessoas com cuidado, no sentido de tentar minimizar os possíveis problemas que podem vir a ser descobertos mais à frente, porque o Newton Richard sempre fala em conscientização, e no outro dia ele estava dando uma palestra, ele falou o seguinte, que a maioria dos problemas de saúde ocupacional são problemas de engenharia. E eu falei, pô, o cara tá certo, realmente, é problema de engenharia, porque de repente aquele processo, aquele projeto foi mal concebido, não foi pensado nas pessoas, né? Ou eu vou gerar um novo produto, mas eu não sei quais são as consequências daquele produto, e às vezes eu vou saber tempos depois. Então, eu acho que a gente tem, realmente, engenheiro, que discutir mais o processo de trabalho, discutir o que a gente está produzindo, quais são as consequências daquilo e juntar, efetivamente, segurança do trabalho e engenharia com medicina. E aí sim, a gente pode ser que esteja criando uma condição melhor para o futuro das nossas atividades e dos trabalhos que a gente desenvolve nas nossas empresas, tá? Não sei se eu respondi. Algumas perguntas vão se completando. Tá. A gestão participativa é uma ação transformadora dentro de uma empresa. Quais seriam as maiores dificuldades de implementação, convencer a alta gestão ou a adesão dos funcionários? Como incentivar? Olha, eu sempre digo o seguinte, convencer funcionário é muito fácil, mas é muito fácil, tá? Convencer a alta direção é que às vezes é um pouco difícil, né? Às vezes não é nem a alta direção, às vezes é a própria chefia, porque quando você faz a gestão participativa, você, como foi aquele meu penúltimo slide, eu tenho que ter uma orelha para escutar as pessoas, né? E eu não posso fazer gestão participativa se eu não tiver paciência de escutar as pessoas, porque aí não vai funcionar. Então a primeira coisa que acontece, que eu vejo como dificuldade, é o próprio gestor, é a primeira pessoa. Então, eu acho que, primeira coisa, a gente tem que começar a deixar de ser chefe e entender que ser líder é melhor que ser chefe. Teve uma coisa também que acontecia muito, que eu percebi, a gente não é obrigado a saber tudo. Eu posso dizer não sei, eu vou pesquisar, eu vou estudar. Então, às vezes você é questionado pelo seu funcionário, por algum processo, e as pessoas ficam irritadas que o funcionário está questionando. Não é. Então a gestão participativa você tem que estar aberto para escutar ideias, você tem que convencer a alta direção, como vocês viram aí no filme do laboratório, e tem outras coisas mais ainda do laboratório, e aconteceu também na Bayer, que o funcionário ele vem com coisas que você nunca ia pensar, tá? Então, muita coisa que aconteceu no laboratório, eu tinha que bater palma pro cara, eu falei, rapaz, você é um gênio, moleque, porque eu nunca ia pensar nisso aí como gerente, nessa solução que você trouxe. Então, por exemplo, a gente tinha que levantar lá uma tubulação de 1,50 m de diâmetro, 60 polegadas, a 5 metros de altura, né? A tubulação pesava 22 toneladas. E aí, chegou uma hora lá que a gente estava sem dinheiro para poder contratar carvalhão, aquele negócio todo. E aí a gente fazia a palestra da gestão participativa todo dia de manhã. Eu chegava lá, juntava aqueles 100 e tantos homens no fundo do laboratório e falava, hoje nós temos um problema a tratar aqui. Como é que a gente vai suspender essa tubulação aí? Aí o cara, eu estive vendo um filme ontem lá do Egito, o cara fez lá um aparato que pegava aquela Discovery, tá? Discovery é ensino, cara, tá? Eles veem Discovery, Peãozada vê Discovery.
E aí o cara fez um aparato assim, levava, tava não sei quantas toneladas, assim, assim, assim. E eu falei, cara, vou te dar um beijo. Você é um gênio, cara. Então vamos tentar, vamos bolar esse aparato aí. Então, sempre tem que ser proativo. A primeira coisa do líder, tem que ser proativo. O cara veio com a ideia, você não vai acordar, então me ajuda aqui. Vem comigo aqui, como é que a gente faz isso? Então, a gente tinha até um slogan lá que é o vem comigo, vem comigo, vem comigo. E aí o vem comigo pegava contágio e todo mundo ficava contagiado, vem comigo, e aí as coisas aconteciam. Então nós montamos lá 380 metros de tubulação linear, com curva cônica, curva de tudo que é de jeito que tu pode imaginar, excêntrica, não sei o quê, transferência, com a galera do laboratório, sendo gestão participativa. Ou seja, eu dei sorte que o meu líder maior, que era o Levi, ele era um cara cabeça aberta, tá entendendo? Então, eu não tinha problema. Eu chegava pro cara, eu falava que eu era o fazedor e ele era o pensador. Levi, eu quero... Ele faz. Então, como é que eu, que tinha um líder que era uma pessoa aberta, não ia ser a mesma coisa com a minha equipe, né? Então, funcionou, entendeu? Então, as coisas funcionam, principalmente quando você dá liberdade das pessoas serem elas mesmas e as pessoas poderem dar as suas ideias. Tinha, lógico, tinha ideia que era furada. Mas, às vezes, de uma ideia furada, você tira uma boa ideia. Então, o cara fala uma abobrinha, aquela abobrinha bate no ouvido de um cara que é mais um pouquinho ligado. Não, mas a gente pode fazer desse jeito, assim, assim, assim. Então, para mim, a maior dificuldade que tem, quando a gente fala de gestão participativa, do resultado, é o chefe imediato, que às vezes não quer abrir mão de um poder que não tem poder nenhum, cara. Aquilo ali é uma empresa, você é mandado embora, muda tudo, se ninguém vai morrer se tu sair, né? Ninguém é substituível, eu já cheguei a essa conclusão na minha vida há muito tempo. Você pode fazer falta, mas alguém vai lá e cobre. E aí, o primeiro passo é o líder de equipe, o chefe, e a alta gestão. Lá na Bayer, por exemplo, o diretor industrial ele fez um negócio fantástico. Ele fez um espremedor. Ele pegou a galera de baixo e falou, Carlos Almeida, treina meus funcionários, 440, em 5S gestão participativa. E você vai lá no gerente da empresa, lá os top line, e você treina de cima para baixo com o Lean. Então eles vão ter que aprender o Lean, que é o top do final, e o pessoal com 5... E aí você espreme no meio e vai sair um produto bom. E foi o que ele fez. Ele tomava conta das duas pontas, né? Ele ia nos cursos de 5S, acompanhava a abertura e fechamento, e ia nos cursos de Lean com o pessoal do mais alto escalão. E aí deu certo. Ele conseguiu atingir a produção de 2023 em 2017, pô. O cara foi um gênio, entendeu? Ele aproveitou tudo que as pessoas produziram em termos de ideia e aplicou e foi embora para a Alemanha de novo. Ele era alemão, né? Franz Peter, para mim foi o cara assim que eu conheci, que foi o maior gerente, maior gestor, foi esse diretor industrial. E o outro é o Isidro, que era da Mercedes-Benz ali em Juiz de Fora, também que era outro gênio, e foi agora tá trabalhando na Fiat, né? Era diretor da Mercedes e foi para a Fiat. Foi os dois caras que eu encontrei assim como líderes, que realmente tira o chapéu, porque os caras são fora da curva, entendeu? Mas eu acho que em cima é o pior, tá? O funcionário vai fácil. Eu até vou complementar, né, que a gente copia muito as técnicas de gestão que vem de fora, né, que vem muito americanas, né? E isso é um pouco contaminado por outras culturas, né? E a nossa cultura é uma cultura que as pessoas podem até não ter estudado muito, mas elas gostam de participar das ideias. Exatamente, é isso mesmo. Né? Exemplo disso, a gente tem uma obra-prima, o nosso país é reconhecido mundialmente por grandes empreendimentos culturais, né? Como, por exemplo, o Carnaval e uma série de outros empreendimentos culturais maravilhosos, né? De música, teatro, isso. Né? Escultura, e quem faz isso não necessariamente tem uma formação clássica de universidade ou técnica, e essas pessoas são criativas e buscam conhecimento, então e trabalham no coletivo, né? Então, quando a gente vai na área de engenharia e administração e quer trazer aquela hierarquia, muito como os americanos fazem, né? A gente não consegue funcionar adequadamente, né?
Então, É a isso gente tem mesmo. que adaptar essas técnicas de gestão à nossa cultura, Isso. que funciona dessa maneira, né? Trabalhando em conjunto e tem que ter essa forma de trabalhar, que é participativamente, né? É isso mesmo. Essa é a forma mais adequada. O Claudinei Silva comentou que, além dos aspectos cognitivos, biomecânicos, organizacionais, psicossociais, existe uma análise mais aprofundada de todo o processo produtivo, com a matriz de riscos, fatores ergonômicos, né? E além da técnica, descreve o programa de gerenciamento de risco, né? Quer dizer, isso. Está só comentando. Uma pergunta, mas... Não é verdade. Né? Tem um slide aí que eu comento, inclusive, todas essas técnicas aí, porque eu acho que trabalho é uma coisa que você tem que mitigar. Eu não posso achar que eu fiz alguma coisinha, não, eu tenho o tempo inteiro, eu tenho que estar discutindo o trabalho. Então, você tem que usar tudo que é tipo de ferramenta que exista, para você assegurar realmente que você está em condições seguras, tá entendendo? E que você está com a parte de proteção do seu funcionário no sentido cognitivo, organizacional e tecnologia, que às vezes você provoca acidente porque está usando uma máquina que não tem condição de ser usada. Né? A gente vê muito acontecer, que o cara está pegando lá um traçador, o traçador está com o disco todo arrebentado e o cara continua cortando madeira com aquilo, até que aquela porcaria arrebenta e pega nele e machuca. Então, enfim, eu acho que a gente nunca pode estar satisfeito com o que a gente faz. O meu lema é esse. Eu nunca sinto que eu, por exemplo, se eu vou fazer uma apresentação, essa apresentação eu cheguei atrasado na sala, porque nos últimos minutos eu estava revendo a apresentação de novo. Né? E já via que tinha um D que passou ali a mais ali. Mas, enfim, o tempo inteiro você tem que estar melhorando, o tempo inteiro você tem que estar observando. E aí essas amostragens que eu falo muito, que às vezes o engenheiro, ele acha que ele não tem que estar lá no campo. Não, eu não tenho que estar lá no campo botando a mão na massa fazendo, não tem. Mas eu preciso saber como acontece lá no campo, lá as coisas lá. E vez por outra eu tenho que fazer uma amostragem, não precisa ser todo dia, mas eu tenho que sair e ver como é que está o negócio, né? Tinha lá no pessoal no laboratório, eu falei assim, não chama Almeida não, né? Porque quando eu ia para poder ver mesmo, entendeu? Eu não ia para lá, não, tá bonitinho não, peraí, vamos ver esse negócio direito aqui. E aí você cria também, com essa abordagem, você cria um rigor no próprio funcionário. Antes de ele mesmo vai poder se fiscalizar. Então, esse processo de conscientização, que o Newton Richa fala, que eu acredito que é o certo, você deixa com que a pessoa seja responsável por ela mesma. Então ele tem que ter responsabilidade da vida dele, do trabalho dele, de estudar. Eu não tenho que ficar o tempo inteiro ali, não é ser patriarca nem nada, não. O negócio é você falar, você tem que fazer e você tem que cobrar a coisa. Então, eu acho que você usa todas as ferramentas. Além disso, você tem que ensinar a sua equipe as ferramentas. Né? Eu tenho um caso interessante lá no laboratório que foi o seguinte. De início, a gente ia para uma sala que a gente chama de sala de seminário, e aí eu ia para o quadro lá, e aí eu queria dar aula de segurança do trabalho para os caras como eu dava na escola. Nada acontecia, que esses caras aprendem diferente, cara. Eles aprendem fazendo, então vou mudar meu jeito de trabalhar a aula deles. Ó, a gente tem um problema na oficina tal, eu queria que vocês fossem lá analisar. Bicho, 5 minutos depois voltava todo mundo, ó, vimos isso, eu bati a palma. Então, a gente às vezes tem que mudar, como a Cláudia falou, a forma de abordar as coisas e deixar as pessoas crescerem, né? A gente tem que dar essa oportunidade das pessoas crescerem, das pessoas estudarem. A gente criou lá uma biblioteca no laboratório, ficava no primeiro andar, tinha um mezanino, e lá no segundo andar desse mezanino tinha uma biblioteca, com tudo que é livro que você podia imaginar. As pessoas colocavam lá, de naval, de engenharia e segurança. Então as pessoas criaram o hábito de estudar. Então a gente precisa fomentar esse hábito nas pessoas de serem responsáveis pelo seu trabalho, de tentarem discutir o seu trabalho, de apresentar as dúvidas, né? E aí você cria realmente um mundo melhor, talvez, tá entendendo? Então, uma outra pergunta, as mudanças foram muito rápidas devido à Covid. Como preparar os funcionários para o trabalho em home office é possível? Quais os suportes que as empresas poderiam dar para auxiliar os seus colaboradores? Olha, a mudança não foi muito rápida, a mudança aconteceu. Né? Eu estava viajando e aí
em março. Eu cheguei aqui no Brasil, talvez no dia 1, né? E no dia 1, lá fora, quando eu parti de manhã para cá para o Brasil, que cheguei aqui de manhã, já estava proibido de sair lá dos Estados Unidos, inclusive. Então não teve tempo, não teve preparação, gente. Olha só, é uma situação atípica, é uma situação que você tem que analisar caso a caso. Ver o processo, mais uma vez, de que a pessoa faz, olhar o posto-trabalho daquela pessoa, entrar até, de repente, com recurso mesmo para a pessoa poder comprar a cadeira correta para trabalhar, um computador, né? Eu não posso falar o se vira. Quando eu defini lá a tarefa e a atividade, é exatamente isso aí. Se eu chegar para o meu funcionário e falar, fica em casa e se vira, eu estou errado, eu não posso ser assim. Então, eu vou analisar cada cenário que eu estou fazendo, né? E o fica em casa não tem hora extra, né? Você não está pagando hora extra, está pagando nada. Mas tem empresa que o cara controla o sujeito pelo computador. Então, isso pode gerar no futuro alguns problemas trabalhistas, né? Da pessoa provar que fez hora extra. Então, eu te digo o seguinte, esse cenário atual, ele não está programado no sentido de sabermos o futuro. Não está. Pode acontecer muitas coisas e eu acho que precisa acontecer muitas coisas para poder a gente adaptar. Então, segunda coisa da ergonomia que a gente falou hoje, adaptar o trabalho ao homem, não o homem ao trabalho. Se o cara está em casa, eu tenho que ir lá olhar. De repente, o cara em casa ele não tem como se concentrar, mora num lugar apertado, tem filho, tem cachorro, e aí, de repente, a pessoa está lá trabalhando, o cachorro, o cara... Então, é um outro ambiente. Já teve um caso aí de eu estar fazendo reunião com uma pessoa de uma empresa, e aí a criança lá na casa dela resolveu tocar o barulho para quebrar mesmo. Então, eu não conseguia mais escutar a pessoa falando comigo, a criança falava, a mãe também não conseguia controlar a criança, ela estava comigo, e aí aquela zorra. Então, aí eu falei uma hora assim, vamos fazer agora, a hora que a criança acalmar, você me liga, a gente conversa de novo, porque eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Então, isso aí é o tal do fica em casa. Não tem como você regular isso aí, tá? Então, ou você vai criar co-work, alguma coisa que as pessoas consigam ficar diferente, mas tem que sair outras soluções. E eu acho que essas soluções, elas são ligadas exatamente a cada caso, né? A gente sempre fala em ergonomia que você tem que contextualizar um cenário, né? Segurança do trabalho é a mesma coisa. Vou fazer a medição. Iluminação, legal. O dia está sol, está nublado. Por que você vai botar um número ali? Que número que significa o quê? Né? De repente não é nem a luz que está ruim, às vezes está chovendo, está nublado. Não é o que significa aquele posto de trabalho. Então, se eu não contextualizar, eu também não sei referenciar em termos de segurança do trabalho, nem tampouco em ergonomia. Então, todo trabalho de ergonomia ou segurança do trabalho tem que ter a contextualização. Qual é o cenário que eu estou? Estou na minha casa? Estou. Aqui em casa, por exemplo, a gente fez um escritório que não era preparado para a pandemia. O escritório é sensacional. Só que se eu tiver que fazer uma videoconferência, eu tenho que mudar todo o cenário para fazer videoconferência, né? E se eu tiver que fazer a filmagem mesmo, eu teria que ter um lugar de estúdio. E dentro de casa, eu não tenho aqui em casa esse cenário, né? Então a gente faz as improvisações, né? Temporariamente vai, mas definitivamente tem que ser adaptado. Então, mesma coisa está acontecendo na minha casa, está acontecendo de repente na casa da Cláudia, iluminação, que eu tenho que botar diferente para poder ser bem visualizado. A Cláudia está num lugar que está bem iluminado. Então, se eu o tempo inteiro estou fazendo videoconferência, eu tenho que dar aquela condição para aquele meu funcionário fazer um bom trabalho. Minha esposa está fazendo um curso de videoconferência e aonde o professor fica é penumbra. Aí você, cara, dá sono. Você não consegue, porque o ambiente não é adequado onde a pessoa está, né? Então, assim, a mesma coisa que a gente está falando aqui, dar aula em EAD não é trivial como o pessoal fala, nada é simples. Então, a pandemia, ela não é simples. Solução da pandemia não é simples, a gente vai ter que estudar cada caso e tratar cada caso com a sua individualidade, com as suas necessidades. Esse é o meu ponto de vista, não sei se a Cláudia pensa diferente. Não, com certeza. Vai ter que ver caso a caso e a legislação vai ter que se alterar, né? E regular. Isso. Eu também acho. A questão não só do ambiente, como é que vai equacionar isso com a família, né? Uhum. Com as atividades domésticas e a própria organização do trabalho vai ter que ser mudada, porque o horário, né? Isso. Tenho percebido na minha atividade, a gente às vezes faz reunião demais por videoconferência e isso está alterando a nossa energia.
É. A gente talvez tenha que regular quantas reuniões por dia vai ser o limite. Verdade. É isso mesmo. E ter quantas horas por dia você faça atividades assíncronas, né? E síncronas. É isso mesmo. Para poder encaixar uma agenda mais razoável, né? Enfim, e o custo disso, que não é só o custo de mobiliário, mas o custo de energia, de dados, quer dizer, isso tudo a empresa tem que custear, e não é salário, porque se for salário, renda vai incidir imposto de renda. Então, isso. como é que, quer dizer, isso tem que ser equacionado, né? Senão, daqui a pouco, o trabalho está sendo onerado demasiadamente, né? Então, é isso mesmo. Vai ser questionado aí, né? Para novos tempos, né? Uma coisa é verdade. É verdade. Vamos ver agora outra pergunta. Em empresas grandes, muitas vezes o responsável pela ergonomia e segurança do trabalho é visto como um chato. Existem estratégias para mostrar dentro da empresa a importância das atuações desses profissionais? Com certeza. Quando você cobra demais e talvez apresente de menos, você vira o chato. Quando você treina mais, conscientiza mais, você vira o cara que está ajudando as pessoas a se transformarem. Então, o que eu digo sempre é o seguinte, não seja chato, tá? Se a gente insistir muito, você fica chato. Mas você tem outras metodologias que você faz isso aí, tá? Então, por exemplo, lá no laboratório, a gente fazia uns trabalhos de convidar pessoas da área de psicologia, e a gente fazia uns sociodramas lá, para a pessoa, fazia teatrinho mesmo, o próprio pessoal fazia teatro. Tinha duas colegas minhas, que era a Cléris Leonor e a irmã dela, que era psicóloga, até que ela ia no laboratório, né, logo do início lá, e aí faziam vários treinamentos com as pessoas, para poder soltar a pessoa, para a pessoa conseguir, e lá não era pouca gente não, tá? Mas às vezes, quando você tem uma coisa muito grande, como a gente até discutiu no curso do Engeman, com o Zé Pacheco, que era um aluno lá, que trabalha numa empresa grande, tem empresas que acham que de repente tem que punir o cara, que só punindo o cara que vai resolver. Eu acho que você pune, o cara talvez não faça, não por consciência. Talvez ele tenta enganar aquele negócio para não ser multado, né? Mas não é bom isso, tá? Então eu acho que o certo é conscientização, é treinamento mesmo. Às vezes a mão de obra é rotativa, né? Você nem consegue ter um trabalho no sentido de treinar as pessoas, que daqui a pouco está mudando. Então, é um processo, sim, que é como se fosse gestão de ativos. Vamos rever qual é a forma de contratação da nossa empresa? Quem a nossa empresa está puxando para trabalhar aqui, né? Às vezes, você vai lá e fala assim, eu quero contratar o cara pelo salário do sindicato. E aí tu quer pegar o cara com o salário do sindicato, com 20 anos de formado, e quer que esse cara seja um cara que trabalha na Mercedes-Benz. Pô, tu não vai conseguir. Esse cara bom não vai aparecer na sua empresa. Então, é uma questão assim, como eu falei antes, o gestor tem que entender o seguinte, eu posso tentar reduzir uma margem do meu lucro para poder investir na minha equipe. Só que na hora que ele fizer uma pequena redução naquele investimento e investir na equipe dele, o lucro dele vai aumentar, porque as pessoas vão errar menos. Então, a matemática que as pessoas usam, ela está equivocada, no meu entender. Eu acho que quando você investe nas pessoas, você vai colher melhores resultados, você colher melhores resultados, você está trabalhando no negócio da empresa. Então o foco hoje não é o que eu estou ganhando, é no faturamento cessante? Pode ser, mas se eu errar menos no sentido de provocar variabilidade, se eu acertar mais com a pessoa treinada, eu estou aumentando a minha disponibilidade de máquina, minha confiabilidade, estou reduzindo acidente. Então eu preconizo que a gente tem que investir nas pessoas, principalmente no processo de seleção das pessoas. Se eu seleciono errado, eu não tenho como ter um resultado bom, gente. Não tem como, porque as pessoas vão sair, porque elas estão ali só porque está ali. Não tem nenhuma aderência, nem o chefe, nem o funcionário. Então, se o cara, na construção civil acontece muito isso aí, né? O cara está trabalhando aqui, o cara ofereceu R$200 na esquina, ele sai daqui e vai ganhar R$200 na esquina, porque ele não tem por que ele ficar ali. Aquela empresa não oferece nada para ele. Então, se você quer realmente mudar o cenário, deixar de ser chato, tem que mudar a consciência lá da organização, falar que existe um negócio chamado gestão de ativos. Talentos humanos faz parte da gestão de ativos. Se eu trato bem o talento humano, eu estou tratando meu ativo, que é o capital intelectual. Se o capital intelectual está fidelizado na minha empresa,
Eu fico com o cara há 10 anos lá, 11 anos, ele não vai embora. Por que eu vou embora daqui? Eu trabalho aqui, eu estou ganhando 1.000. Se eu for para ali, eu vou ganhar 1.500. Mas lá, os meus benefícios não são iguais. Aqui eu tenho ginástica laboral de manhã, vem lá a professora Romena, tem a professora Talma que vem me dar aula de inglês aqui e português, eu tenho liberdade de pensar, de falar. Então, a retenção de talentos, que é mais ou menos o que você está perguntando como é que a gente faz, ela vai como que eu trato meus talentos humanos. Se eu trato bem, o cara fica. Ele não vai ver que eu sou chato, ele vai falar, pô, graças a Deus que eu estou trabalhando com o Carlos Almeida, que realmente o cara é um cara consciente. Pô, infelizmente estou trabalhando com esse camarada aqui que me perturba e não me dá nada. Então a gente não pode. É uma mão e contramão. Eu dou e recebo, né? Então eu falo muito assim, que Deus é tão bom que ele permite você plantar o que você quer, mas depois você vai colher também aquilo que você plantou. Então, plante bem, cara, para depois você não recolher problemas que vão te causar danos futuros. Então seja sempre gente boa, pelo amor de Deus. Já tem muita gente na Terra que passa por aí. Vamos deixar um bom legado, vamos deixar um bom trabalho, entendeu? Vamos agradecer as pessoas que estão nos ajudando, entendeu? Não custa nada, né? A gente às vezes não esquece de falar, pô, obrigado aí, valeu a bola aí, né? Tem que falar. E o funcionário é uma pessoa assim, né? Às vezes eu falava lá na empresa que o pessoal passa, o cara fala, ô, bom dia! Aí quando o funcionário vai falar, não, eu tô com pressa, eu tô com reunião, não dá para falar, então não dá bom dia. O funcionário vai entender, que ele vai entender que você é um cara atarefado e você vai embora. Ou então o cara pensa assim, tá tudo bem contigo, na hora que o cara começa a falar, não posso agora não, que agora eu tô saindo, então não pergunta. Não pergunta que tá tudo bem, dá só um bye e vai embora. E o cara fala, pô, o Carlos Almeida é um cara ocupado pra caramba, mas quando eu preciso falar com ele, ele abre a porta, senta e conversa comigo. Então, são coisas que a gente tem que aprender a lidar com o nosso público, entendeu? E aí você vai ter um resultado positivo. Você não vai ser mais chato, pode ter certeza. Eu vou complementar dizendo que cada dia que passa, esse profissional de segurança, o ergonomista, vai ser mais importante, porque a gente está hoje numa mudança de paradigma. Com certeza. Que vai discernir, principalmente com a indústria 4.0, né, nessa crise toda sanitária que a gente está vivendo, e que vai ser a primeira, talvez, de muitas, né, que venham a existir, nesse desequilíbrio ecológico que a gente está vivendo aí, que muitas tarefas vão ser automatizadas, né? Há uma aceleração aí da automatização, mas vai se perceber que muita coisa não vai poder ser mais automatizada. Então, vai precisar do toque humano e as pessoas, esses ativos, né? Sejam eles ativos tecnológicos, sejam eles ativos humanos, eles precisam ser muito bem cuidados, né? E o risco do negócio, né, é o que, na verdade, a engenharia de segurança, o gerenciamento de risco cuida, né? E se o risco do negócio não é bem cuidado, o negócio não acontece. Então, nesses cenários que cada dia que passa são mais turbulentos, o gestor de risco é a pessoa mais importante, né? Então, é isso mesmo. O engenheiro de segurança ele tem que vender isso, né? Que ele, na verdade, ele enxerga o que os outros não enxergam. Isso. Né? Ele percebe os riscos que o gestor da empresa não enxerga, ele olha para a saúde do trabalhador, para a saúde do próprio trabalhador que ele não enxerga, os problemas de saúde que ele não percebe. Então, ele é um gestor social dentro da empresa, ele é um líder, ele não pode ser visto como um chato, né? Então, ele, quando conquista a confiança, né, e a liderança da empresa, é essa postura que tem que ser diferente. Ele não está ali para cumprir a legislação, isso aí é o de menos, né? Isso aí, essa visão é antiga, né? Isso aí decorre naturalmente, né, se ele implanta uma visão mais proativa, né? E aí a última pergunta até que veio, se a matriz de risco, ou programa de gerenciamento de risco, ou gestão de riscos operacionais são bases introdutórias da análise que envolve o risco ergonômico, isso tudo está integrado, né? É tudo junto. Está tudo junto. Na verdade, essas análises todas, elas se somam para se definir uma estratégia. Isso. Né? Qual é a melhor estratégia que, até do ponto de vista de viabilidade, né? A viabilidade que a empresa vai suportar no tempo, né? Um plano de ação, né? É isso mesmo. Porque vai ter que também respirar a empresa, né? A empresa também tem que respirar economicamente enquanto empresa, né?
O Mário Vidal, ele falava um negócio muito interessante. A ergonomia, ela te dá um leque, e segurança do trabalho também, um leque de soluções, de alternativas. Você vai escolher uma delas, ou seja, aquela que mais tem a adaptabilidade à sua situação. Não adianta você querer inventar, você tem que ver, eu consigo pagar isso? Não, então esquece essa. Essa aí é o ótimo, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Então vamos para aquela mediana que a gente consegue resolver? Fui, né? Igual eu falei no início aqui das NRs. As NRs, elas têm um padrão ali, mínimo, para a empresa cumprir. Entenda que tu pega a grande empresa, a pequena empresa, se você engessar a NR, a empresa fecha. Então, ela tem um nível ali. Agora, para você trabalhar legal, você tem que ir muito além da NR, que é isso que a Cláudia falou. Você tem que juntar tudo que for metodologia, ferramenta, aí você cai dentro. Aí, realmente, você vai ficar numa situação boa, tá entendendo? É lógico que a gente não pode descuidar nunca, né? Lá no laboratório aconteceu um negócio interessante. Eu fiz o curso fiz o mestrado, e fui para o doutorado e fiz o segurança do trabalho. Aí comecei a aplicar um monte de ferramentas de segurança do trabalho. Chegou em 2004, que eu terminei o curso contigo, em 2003. Chegou em 2004, eu falei, bom, agora aqui tá ótimo, né? E aí, quando a gente falou tá ótimo, você dá aquela, vou descansar um pouco. Não tem descansar, bicho. Quando a gente descansou, o cachimbo ficou na boca torta e começou a degringolar tudo. Aí eu falei, não, vamos mudar essa forma. Aí a gente continuou de novo. Não tem negócio de parar, não tem negócio de bom. É o tempo inteiro, você tem que estudar, revisitar. E como a Cláudia falou, as coisas elas vão mudando. Se elas vão mudando, se vai melhorando, você vai mudando, transformando aquela gestão de risco que tu fez lá atrás. Então, tem que revisitar de novo. O que eu estou fazendo diferente? Como é que a gente pode ajustar? E o ajuste é constante. Então, por isso que eu falei também que temos que rodar o PDCA o tempo todo. O tempo todo eu estou reavaliando, fazendo auditorias, e aí sim você vai conseguir chegar num ponto legal, entendeu? Eu acho que não tem receita. É trabalhar e trabalhar e trabalhar. Essa é a receita. Almeida, foi ótimo. Vamos encerrar aqui, que a gente já ficou quase 2 horas aqui. Eu vi agora que a gente ficou 2 horas conversando, mas é que esse papo é um negócio assim tão gostoso que se deixar a gente vai até amanhã. Mas, com certeza, eu acho que foi esclarecedor, todo mundo acho que teve uma boa ideia do que é ergonomia e toda a dimensão, desdobramento, né, do que a ergonomia pode chegar e a interface dela com a organização. Agradeço muito a tua participação. Tá? Obrigado. Por ter colaborado conosco. E quem está assistindo, a gente vai ter outros webinários aí na próxima semana. A gente tem um webinar com a Cíntia e com o Umbreiras sobre a legislação, as novas tendências aí da legislação, sobre o Covid, os impactos, né, da pandemia na legislação e na regulação. Então, fiquem ligados aí na divulgação que o gestor vai fazer. Então, boa noite. Obrigada, Almeida, mais uma vez. Nada. Eu que te agradeço pelo convite, que você sabe que eu tenho uma dívida contigo muito grande. Então, sempre à sua disposição. Você sabe disso, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Então, nada. Boa noite a todos. Tá? Obrigado. Obrigado. Nada. Fiquem à vontade. Não deixe de fazer o gestório. Boa noite, pessoal.